Boa noite, Contras. Sou o Rodrigo, contador da Palavra Contábil. Estou aqui em mais uma noite especial, para mais um bate-papo especial com meu parceiro Eni. Boa noite, Eni. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Eni, eu trabalho com proteção de veículos, plano de saúde, plano odontológico. E hoje temos um prazer de receber um fera aqui conosco, hein, Rodrigo? Fera demais. Fera hoje, demais. Antes, deixa eu parabenizar todos do nosso último evento lá que estiveram conosco. Foi um grande sucesso. E fiquem atentos aí nas nossas redes sociais que em janeiro aí tá para acontecer outra situação bem bacana, hein? Se liga. Deixa eu só também dar um recado que não posso esquecer, porque, né? Meu Açaí Oficial, patrocinador desse episódio aqui do podcast, melhor açaí da região, melhor pastel com massa saborizada, diferenciado, mas é o único, lanche artesanal, enfim, só delícia, ambiente familiar, espetacular. Então, se você quiser comer um açaí top, lanche top e o pastel nem se fala, meu Açaí Oficial. É sobre isso. Vamos lá apresentar nosso fera aí de hoje. Convidado. Veio lá de longe, veio de Santos, hein? Que disposição, estamos felizes aí com a presença dele e hoje vai ser um papo muito maneiro, diferente, hein? Papo raiz, papo bacana. Crescimento, desenvolvimento. Desenvolvimento Tudo hoje. É com o cara. Seja muito bem-vindo, Felipe Barcelos. Salva de palmas? Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, vai ser uma honra poder falar com vocês. Cara, você esteve lá no Contramaré e uma das coisas que esse ano que eu tive, eu me arrependi de não ter estado foi nessa palestra, cara. Mas hoje eu tô tendo o prazer de conversar contigo, bater um papo, botar todas essas ideias em dias. E vamos começar então nosso bate-papo fazendo o seguinte, cara. Eu quero saber de você quem era o Felipe antes de começar essa jornada, que a gente sabe que empreender é uma jornada incrível, cheia de desafios, mas antes de começar essa jornada, quem era o Felipe? Para começar, a gente tem que puxar 23 anos atrás. Quando eu tinha 5 anos, hoje eu tenho 28. Quando meus pais se separaram, eu sou o irmão mais velho, eu tinha meu irmão do meio, meu irmão mais novo foi nascer muito tempo depois. Sim. Então ali com 5 anos, eu me olhei para a situação atual. Obviamente que não tinha tanta clareza sobre a vida, são apenas 5 anos, mas eu entendi que agora eu tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar do meu irmão, a situação financeira não é nada fácil, então eu tenho que me destacar independente do que eu vá fazer. Então a gente começa a ir para a escola, 7 anos, 8 anos, aí você vai buscando se destacar, buscar nota, até que chegar no ensino médio, a gente se depara com aquela dúvida, que faculdade que eu faço? Até o momento, eu só havia estudado em escola pública. Sim. E a gente sabe qual que é a realidade da cultura da escola Sim, pública. a gente sabe. Tem a galera que é muito nerd, que não se envolve com ninguém, ou seja, não consegue, não dá liga, Sim. não consegue. Tem a galera que só pensa na bagunça, que não vai dar liga também com o restante, que atrapalha. Mas, no geral, a galera tem bem menos acesso à educação. Sim. Eu me formei no ensino médio, eu não tinha aula de biologia, não tinha tive aula de química só 1 ano. Então, o acesso à informação é muito menor. Sim. Então, eu via que aquele ambiente, se eu fosse contar com outras pessoas, dava para contar no dedo. Sim. Eu tinha 2 opções. Eu gostava muito de matemática, então a gente olha para engenharia. Mas eu gostava muito de filosofia. Então nessa época eu estava cogitando entre engenharia ambiental e fazer filosofia. Caramba. Por que essas 2 opções? Porque o meu desejo já era de mudar o mundo. Eu via a realidade ao qual eu vim, eu via a realidade das pessoas que estudaram comigo todas as épocas, via a realidade da minha família, a realidade dos bairros que eu morei. Morei aqui, morei em Vicente de Carvalho, morei em praticamente todas as periferias da Baixada Santista. Então, eu queria mudar essa realidade, porque eu via que era uma realidade difícil para o povo brasileiro. Sim. Porém, como eu via que a filosofia eu ia depender de outra pessoa para gerar mudança, o que eu fiz? Eu escolhi a engenharia ambiental, porque se eu fizer um projeto sozinho, por si só eu faço mudança no mundo. Vai depender ainda de outras pessoas? Sim, mas se o projeto for incrível, seria o suficiente. É só questão de convencimento, né? Exato. Então eu não precisaria mudar, plantar uma ideia na cabeça de alguém para essa pessoa fazer uma mudança. Não, eu conseguiria fazer a mudança
por conta própria. Então, fui direcionado para engenharia. Comecei a fazer engenharia ambiental, fiz 3 anos na Federal do Paraná. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com o movimento Empresa Júnior. Legal. É como se fosse uma empresa normal, assim como a gente tem, Sim. só que dentro da faculdade. Qual que é o objetivo do movimento Empresa Júnior? Já colocar os estudantes em contato com o empreendedorismo. Cara, Então, isso é muito bacana, hein, cara? A empresa ela é totalmente gerida por alunos, ela não tem um dono, ela não tem professores palpitando, ela funciona como uma empresa. Tem os diretores, que são alunos, tem os gerentes, que são alunos, tem os coordenadores, que são alunos. Quem limpa a empresa são os alunos, quem vende são os alunos, quem entrega os projetos são os alunos. Tudo funcionamento. Tudo funciona normal. Vende projeto como uma empresa normal, tem faturamento como uma empresa normal, mas ela é sem fins lucrativos, ou seja, ninguém recebe dentro da empresa. Sim. A gente também não paga imposto porque a gente não gera lucro. Sim. Então, todo o dinheiro que a empresa gerava voltava como estudo para os alunos, pagando evento, pagando infraestrutura. Então, o objetivo já era colocar os alunos do curso em contato com o empreendimento e com o mercado de trabalho. É espetacular. Ali eu comecei a ter contato com o que é empreender. Eu sempre tive muita vergonha de me comunicar com as pessoas. Então, quando eu entrei, a primeira área que eu olhei foi vendas. Aí eu, magrelinho, estatura média, feio, chega para começar a vender sem ter muita habilidade. Você se depara com um homem mais velho que, pô, de estrada tem a minha idade. Eu tinha 19 anos na época. Ele olha para mim e fala: o que esse moleque quer me vender sobre meio ambiente? Não tinha credibilidade nenhuma. Então eu comecei a devorar sobre vendas, sobre comunicação, comecei a treinar muito sobre isso. Depois de 3 anos dentro da engenharia ambiental, eu comecei a olhar muito mais para a administração e para o empreendedorismo do que para a própria engenharia. Sim. Aí juntou com o 2 sequestros relâmpago que eu sofri em Curitiba, eu já perdi a vontade de ficar lá, longe da família, ainda passando frio e ainda passando por isso. Eu voltei para Santos já com uma cabeça de empreender, mas ainda não tinha ideia do que seria, mas eu já estava com isso na cabeça de empreender. Continuei fazendo engenharia ambiental aí na Federal, aqui na Unifesp, na Federal de São Paulo, porém eles não mataram a minha grade. Eles equivaleram as matérias, mas eu teria que cursar os mesmos 5 anos, porém 2, 3 matérias por semestre. Então ficou muito tempo livre na minha agenda. Eu comecei a fazer administração EAD para eu poder cobrir o tempo disponível, já pensando em empreender. Quando eu consegui um trabalho, eu tinha que decidir. Não dá para fazer 2 faculdades, por mais que uma fosse complementar dela também. Então, abri mão da engenharia, tranquei os 4 anos que eu fiz. Continuei a administração e logo eu entrei no Porto, na BTP. Ali eu me deparei com uma grande organização. A BTP é multinacional. Sim. Então eu entendi o que era processo, que eram áreas. Comecei a ter uma noção do que é uma empresa que move 1 bilhão no ano. Seu espetáculo. Mas eu me senti limitado. Ou seja, eu como estagiário lá, não tenho poder de fazer nada. Eu olho para as pessoas que comandam a área. Vejo aquela sujeira corporativa. Não é ambiente para eu estar. É essa sujeira corporativa que mantém o que acontece nos lugares que eu cresci, o que eu via na minha família. Então não é aqui que eu quero estar, não é nesse lugar que eu vou dar resultado. Então de lá eu mudei para um outro estágio. Assim que eu tive a oportunidade de começar a empreender, eu comecei a empreender. Nessa mesma época, como eu tinha... Lembra quando eu entrei na faculdade? Sim. Tinha um processo seletivo deles. É normal para entrar em qualquer empresa. Das 8 pessoas que tentaram, só eu não entrei. Aí eu passei 1 ano estudando sobre o processo seletivo, devorando tudo, que é currículo, que é dinâmica de grupo, que é entrevista. Eu passei. Dentro da empresa eu me tornei diretor de negócios, por resultados de vendas. Então eu comecei a contratar os outros alunos da faculdade. Então eu entendia o que é o processo seletivo como participante e como contratante. Então quando eu entrei na BTP foi muito fácil passar no processo seletivo deles, porque eu tinha toda a malícia do RH. Tu tinha as 2 visões também. Eu tinha a visão completa. Então ficou fácil. Comecei a reunir amigos da faculdade para treinar dinâmica de grupo aos sábados. Então todo sábado a gente treinava dinâmica de grupo, porque a parte mais difícil do processo seletivo é a dinâmica de grupo. Porque sempre tem alguém que atrapalha, então você tem que saber lidar com ela. A gente treinava, até que teve um sábado em específico, depois de umas 7 semanas,
só participou eu, o Wilson e a Sabrina, que são meus atuais sócios. Não tem como fazer uma dinâmica de grupo em 3 pessoas, porque um tem que ser o avaliador, aí não tem dinâmica em grupo de 2 pessoas. Não existe. Naquele dia a gente decidiu reunir todo o conhecimento de todas as dinâmicas que a gente fez. Quando a gente foi ver, a gente tinha um documento com 40 páginas. A Sabrina já estudava e lia um pouco sobre marketing digital, ela falou, opa, isso aqui dá para vender. Então naquela época, finalzinho de 2020, no meio da pandemia, eu comecei a gerar conteúdo no Instagram, entrevistados.ps. Então eu ensinava universitários a conseguir passar num estágio ou em trainee em multinacionais. Era só o que eu ensinava, Ali eu comecei a gerar conteúdo. Quando eu vi que a página dava atração, as pessoas tinham o resultado que eu estava ensinando, passava na Mondelez, passava numa Bayer, passava em multinacional, a gente começou a vender nossos produtos. Porém, para escalar de verdade, ia precisar botar dinheiro no tráfego. E eu não tinha mais tempo para botar, não tinha nem tempo nem dinheiro para botar dinheiro no tráfego e nem ficar colocando energia ali. Então a gente parou, deu uma pausa no projeto, começamos a prestar serviço de marketing digital. Eu e a Sabrina, copywriting, escrevendo para outros negócios venderem, e o Wilson sobre gestão de tráfego. Então a gente se uniu e prestava meio que um serviço completo, e a gente foi se dividindo dessa forma. Então de 2021 para cá, a gente começou dessa forma e foi se tornando o Mantora, que é o que a gente tem hoje como empresa. Uma agência de marketing e vendas como parceiro estratégico dos negócios que a gente atende. Com o principal viés no marketing digital, especialistas no marketing digital e infoproduto, mas com a base também do marketing offline, fundamentação de brand, fundamentação de marca, para que a gente consiga atender todo mundo. Então essa foi a minha jornada, dos 5 anos, olhar tudo que eu precisava fazer para poder cuidar da minha família, ver o que precisava ser feito para ter mudança social, até chegar hoje no marketing, porque quando você entende o processo de marketing, o processo de vendas, você vende o que quiser. Sim. Cara, eu assim, logo de cara no começo do teu relato, da tua história, eu já achei legal e também a gente acaba se identificando, né? Porque tu falou aí de se tornar, entre aspas, o chefe da casa na ausência, né? Houve aquela situação da separação, não é isso? E aí você meio que, eu sou mais velho, então agora a responsabilidade é minha. E aí, cara, ver a maneira como tu procurou, tu levou bem a sério esse teu trabalho de provedor, entre aspas, da casa, assim, né? Como o homem da casa. E tu conseguiu esquematizar. Só uma dúvida, que colégio tu estudou, cara? Nesse Santos, tu falou que fez química no último ano, tu falou isso, química que fiz eu fiz o ensino médio no Primo Ferreira. Então, quando eu fiz o meu ensino médio, não sei se foi desse tempo também, cara. Acho que não. A gente tinha direito a fazer 3 inscrições em escolas públicas, né? Eu também vim de escola pública. Eu estudei em Escolástica Rosa. Tu falou de fazer... Eu fui fazer biologia, química e física, também só no Escolástica Rosa. Eu nunca tinha tido nem acesso a essas matérias. Sim. Filosofia, então, esquece. Foi tudo no ensino médio. Pra mim foi muito top, mas foi um impacto. Pra tu, nesse período também, tu sentiu essa defasagem? Tu sentiu quando tu teve que cair nessa matéria que você não tinha? Tu sentiu, tipo assim, falou, caramba, agora o que tá acontecendo? Não mexeu contigo? Ou você fez como você falou, você foi buscar sempre se alimentar mais, pra buscar essa defasagem, vamos dizer assim, que por conta da escola pública a gente sabe que tem, você, né, acabou não tendo, e naquele momento falou assim, não, preciso recuperar isso de alguma forma. Tu chegou a pensar nisso nesse momento da escola, do teu... Não. Teve 4 momentos que eu senti a defasagem real da escola pública. Quando uma criança ela não sabe que existe a Disney, ela não tem vontade de ir pra Disney. Sim. Então, até eu me deparar, eu não fazia ideia de que era uma defasagem. Porque até então eu só tirava as maiores notas da escola. E tá eu sou incrível. É o que eu pensava. Eu tiro as melhores notas da escola, eu sou incrível. Mas se você não enxerga o outro nível, você não sabe que... Você não sabe que tem outro nível. Não sabe que eu tenho outro nível. Então, você não se sente... não sente a necessidade de evoluir porque você não sabe que tem o próximo passo. Então, no ensino médio, a primeira vez que eu senti que eu precisava ir para outro nível, quando eu fiz a prova do colégio naval, apanhei na matemática, que até então era a minha melhor matéria. Ixi. No ensino médio, teve um moleque que estudava comigo, abraço, Renan. Ele veio de escola particular.
Então eu nunca nem tinha ouvido falar de logaritmo e ele ficava falando de logaritmo na minha orelha. Então ali eu vi e falei, pô, se eu sou o melhor tiro as melhores notas da sala, as melhores notas da escola e eu não faço ideia do que é logaritmo, ele que só fica bagunçando, sabe? Tem alguma coisa errada aqui. Quando eu cheguei no cursinho, aí você vai fazer prova da FUVEST, prova do ITA. Ali tu sofre. Eu me senti uma criança estudando matemática. Mas de sentir de verdade foi quando eu entrei na faculdade. Cálculo 1, estudar limite. Na hora que eu vi que a galera tava tratando como básico, que pra mim era ultra avançado, aí eu falei, não, tá, tem uma... Aí tu sentiu que... Tem um gap muito gigantesco em relação ao ensino da galera que veio de base particular, da galera que veio da escola pública, e considerando que eu era o melhor aluno da escola pública. Sim. Pensando em nota. Eu era incrível. Pensando em nota. Sim, não tô nem falando que tinha mais... Pensando em nota. Aí quando eu vi isso, eu falei, não, tem muita coisa errada aqui. Eu tava iludido. Muita coisa errada aqui, exato. É a hora que a gente se depara com a realidade. Essa essência, toda essa visão que você teve, ficou ali entre as linhas ali da mentora? Essa coisa de tipo, você hoje trabalha com vários empreendedores, né? Sim. Com várias pessoas. E aí, algumas têm essa facilidade, já eram incríveis, né? Já tinha teve uma oportunidade um pouco melhor e é mais fácil de conversar com ela sobre alguns assuntos. E outras você sente que, de repente, por conta desse gap que a gente tudo mencionou, exige um pouco mais de calma para falar sobre os assuntos, até revisar mais, ou então ser mais simples possível do que já deve ser. Esse sentimento que tu teve, ele tá enraizado também na filosofia da mentora, por exemplo? Em partes, porque existe uma diferença ainda de conhecimento entre pessoas por conta de privilégios e ausência de privilégios. Sim. Existe negócio. Sim. Se uma pessoa que tem determinadas dificuldades não tem tanto conhecimento, ela não está num momento de negócio para acompanhar o ritmo do mentor. Então, a gente pode orientar outros caminhos, a gente tem produtos que ajudam, que auxiliam, mas a gente procura explicar, eu estudo muito comunicação, é a minha base de conhecimento, para poder comunicar com todos os públicos. Mas existem conceitos e conceitos. Então, para ritmos diferentes, a gente trabalha com pessoas que buscam ser o top 1 do mercado. E geralmente tem um campo de visão diferente, já tem um pouco mais de base, tem um pouco mais de conhecimento. Tem quem tem um potencial de estar, a gente capacita e traz mais para perto, mas para quem ainda não está nesse momento, a gente sempre sugere. É melhor dar um passo atrás, estudar isso, para que daqui a pouco você possa estar perto. Porque senão quebra a pessoa. Sim. E aí não dá pra fazer... Acaba frustrando mais, Acaba né? frustrando, não conseguir, parece que tá fora do... Não dá pra colocar uma criança que tá engatinhando pra tentar dar um mortal. Eu não posso, posso fazer isso. É desleal com a pessoa. E como é que tu sente a Baixada, cara? Nesse segmento sobre negócios? Nessa filosofia que a gente tá conversando aqui, como é que tu sente hoje o momento da Baixada Santista, as cidades? Tu acha que alguma tá despontando mais, tá destoando mais? Talentos, prodígios, prospecções, tu acha que tem alguma cidade de repente está destoando mais, ou tu ainda acha que, por exemplo, na Baixada a gente tem Santos como referência, né, para praticamente tudo, porque uma cidade que tem uma condição de vida, entre aspas, né, melhor, aparentemente parece ser melhor, enfim, tu acha que ainda continua sendo Santos, de repente, a cidade prodígio para esse segmento de negócio, de expansão de mente, de mentalidade de negócio? Porque a gente tem muito como também referência São Paulo, né? Quase tudo que vem de informação, de negócios novos, a gente tem como referência São Paulo. Você acha que a Baixada ela tem essa potencialidade também de se equiparar ou ser tão bom quanto, até melhor? E você acha que das cidades aqui que você tem acesso, qual que você sente que tem mais prospecção para evoluir nesse segmento de mentalidade, de empreendedorismo? Os empreendedores, de repente, estão mais prontos, mais preparados para de repente, entender, por exemplo, a filosofia da Manta e tudo mais? Eu gosto de olhar por 3 lados nesse assunto. Primeiro, o tamanho de amostra.
Então, Sim. se eu pego uma população de 10 mil pessoas, qual a chance de eu ter um talento ali? Muito menor do que uma população Sim. de 1 milhão de pessoas. Então, se a gente comparar todas as cidades da Baixada, tem muito mais chance de ter talentos em São Vicente do que em Mongaguá. Sim. Aí eu não tô comparando Sim. potenciais exatamente, eu tô... Possibilidade, probabilidade. Eu tô falando Isso, probabilidade, de estatística. Aí tem um segundo ponto. Se levar em consideração isso, pra mim não tem diferença nenhuma. Em nenhum lugar do país. Pode ser lá no interior, sem acesso a praticamente nada, ou aqui. Obviamente que as oportunidades vão estar mais óbvias, onde isso é inspirado, onde é melhor estruturado. Sim. Mas pra mim não tem diferença, ainda mais hoje com a possibilidade que a internet traz. O Instagram, o TikTok, o YouTube, o próprio Google, com uma quantidade de acervo de livros infinito. Então, não vejo essa diferença. Mas aí tem o terceiro ponto, a nível de competição mesmo. Se você pega, vamos usar o futebol como exemplo, você pega um novo Neymar, ele pode surgir em qualquer lugar do mundo. Sim. Onde que é a melhor estrutura para ele jogar? Num clube grande. Europa. Na Europa. Onde ele vai jogar? Ele vai jogar na Europa. Então, a principal estrutura vai sempre atrair os olhares dos maiores talentos. Sim. Então, a chance de ter um super talento em São Vicente, um super talento em Mongaguá, Praia Grande, Santos, Cubatão, existe de forma muito latente. Mas assim que ele começar a se destacar, onde ele vai querer ir? Vai querer perto Onde tem a maior estrutura. Então, melhor liga, dá mais dinheiro, mais visibilidade. Exato, então ele acaba indo para onde onde vai trazer maior rentabilidade para ele, onde o talento dele vai ser melhor explorado, às vezes não só por questão de dinheiro, às vezes não só por questão de estrutura, onde o talento dele vai ser melhor explorado. Por isso que o movimento do Contra a Maré é incrível, que faz os grandes talentos, mesmo que saiam, olhar de volta para a região para poder potencializar a região. Mas se for pensar em talento por talento, tem a chance de qualquer lugar. De qualquer lugar. Mas as maiores estruturas vão sempre levar os talentos para lá. Mas assim, na tua caminhada, nos lugares onde você passa, que nem você palestrou com a gente do Contra a Maré e tudo mais, tu sente que tem lugares que você acessar a galera e a galera acessar você é mais simples? Porque assim, vamos supor, tem plateias e plateias, a gente sabe disso, certo? Sim. Mas existe assim, que nem... São Vicente, por exemplo, a gente tem cogitado muitas vezes, assim, carinhosamente, entre aspas, é o primo feio das coisas, sabe? Na matéria de cidade. Por conta de organização, falta de muita coisa também. Então, assim, a gente tem que fazer um esforço gigantesco. Como você falou, o Contra a Maré, ele é justamente um movimento para tentar dar essa oportunidade das pessoas se conectarem e verem que existe... A pessoa não tá sozinha, sabe? É tipo, como quem foi que falou uma vez? É os alcoólicos anônimos, né, do empreendedorismo. Tipo assim, aquele grupo que você se junta para poder desabafar, aprender, ver novas possibilidades, enfim. E aí eu te perguntei isso porque é o seguinte, que nem... nas suas palestras, quando você conversa com seus mentorados ou então com as pessoas que estão contigo, que são de vários lugares, você sente que tem uma diferença ou não? Assim, não há diferença alguma. Que aí entra naquele ponto que eu falei. Pode ter 10 mil habitantes na cidade, o mais distante possível. Tem um aluno de Chique-Chique, Bahia. É fácil de falar, independentemente. É fácil de falar. É igual qualquer pessoa. Igual, idêntico. Entendi. Quando você se conecta com pessoas semelhantes, o destaque dela é muito superior à média. Para entender o que você está falando. Seja no centro de São Paulo, ou seja na cidade mais afastada do país. Quando você se conecta... Tu comentou que tu tinha dificuldade, tu era tímido. Sim. E como é que tu mudou isso, cara? Porque isso talvez seja uma das maiores sacadas para todo mundo. Porque assim, vamos lá. O pessoal quer começar na rede social. Tem um negócio, tem muita gente que tem negócio, mas não coloca a cara na rede social por vergonha, por não saber o que dizer... O que tu te levou a fazer isso? Que tu falou assim, não, foi só coragem mesmo, raça, estudo. Como é que foi, cara? Esse momento de falar assim, não, eu preciso que se dane o medo, agora eu tenho que ir e acabou. Até os 13 anos eu tinha os dentes muito tortos. Sim. Então eu tinha vergonha de abrir a minha boca pra falar meu nome. Caramba, cara. Então até aqui a dificuldade de comunicação era latente.
porém, lembra dos 5 anos? Meus Sim, pais se sim. separaram? Isso aqui, pô, eu vou ficar com vergonha de falar? Eu olho para as pessoas ao redor, quem tem mais resultado, quem fala melhor. Sim. Eu olho para as pessoas ao meu lado, quem tem mais oportunidades, quem se arrisca mais. Sim. Então, eu vou ficar com vergonha de abrir a boca? Não. Aí, nessa faixa etária mais ou menos, eu decidi comigo mesmo. Ainda não estudava sobre comunicação. Toda oportunidade que tiver de me expor, eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Não importa se eu não tenho a resposta, se eu não sei o que vai fazer, se vai dar errado. Cara, Então, legal demais. problema, quem quer? Eu. Quem é? Eu. Quem quer pular de cabeça na água? Eu. Então, isso me obrigou a sempre me expor. Então, eu fui quebrando a questão da vergonha. Tinha hora que dava certo, tinha hora que dava errado. Então, eu fui me expondo em relação a isso. Quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar vendas, eu fui obrigado, pô, tu entra de frente com um dono de um restaurante que faz 200 mil no mês. Não tem pra onde correr. Se tu... já era, tu perdeu a venda. Tu apertou a mão mais ou menos, tu já perdeu a venda. Então, eu estudava muito sobre comunicação, sobre vendas. Mas teve um ano em específico que eu falei, não, eu vou virar o melhor nisso aqui. Aí foi mais de 12 livros só de comunicação especificamente. Um livro só sobre gesticulação, um livro só sobre voz, um livro só sobre palavras, um livro só sobre apresentação. Fui devorando todos os livros. Depois, quando eu comecei a trabalhar com escrita, eu comecei a entender mais sobre comunicação persuasiva. Aí foi juntando toda a parte de comunicação não verbal, toda a parte de comunicação verbal, toda a parte de comunicação escrita, toda a parte de PNL, toda a parte de persuasão. Aí você vai juntando, você ganha confiança a partir da capacitação técnica. Então, primeiro eu comecei me expondo, por quê? Por necessidade. Ou eu me expunha, ou eu ia ter menos oportunidade. Se eu tenho menos oportunidade, quem responde por mim? Tem gente para cuidar. Então não dava para ficar perdendo oportunidade de graça. E depois a capacitação técnica foi o que me trouxe a confiança necessária para fazer mais e fazer mais e fazer mais e ter mais resultado e hoje poder ensinar sobre comunicação. Cara, Tu deu vários gatilhos. Uma delas tem um pensamento que fala muito a questão da vergonha, né? Timidez, né? Eu venho de um grupo que a gente fala muito claro isso. Não existe timidez, né? Existe excesso de orgulho. Né? Que o cara que fala que é tímido não é tímido, porque ele não quer falar que ele é muito orgulhoso. Então ele não quer falar porque as pessoas vão apontar isso ou aquilo. É um ponto legal. Mas voltando lá atrás, Barcelos, você falou alguma coisa que também tocou em mim, porque eu também penso dessa forma, porém o coletivo não enxerga isso. Você falou de uma tal de sujeira corporativa. Então, que para muitas pessoas, as pessoas não conseguem ter esse olhar ou não conseguem compreender essa movimentação. Eu, por exemplo, trabalhei numa das maiores empresas do Brasil. Empresa que, se você ver na televisão, todo mundo fala que é linda, maravilhosa e tal. E lá nós tínhamos uma regra de ouro que era o quê? Segurança. Então, regra de ouro, qualquer situação tem que parar. Segurança em primeiro lugar, vidas em primeiro lugar. Lá dentro, o que ocorria... Essa regra de ouro simplesmente era completamente contrária. Sim. Né? Então você via várias pessoas quase morrendo, vários acidentes, pessoas perdendo partes do corpo, né? E aquela situação. E infelizmente, e aí entra na sujeira que você falou, que é muito louco isso. Na época, eu também sou formado em Tecnossegurança do Trabalho. Com essa visão que eu tinha, eu queria falar com os líderes, né? Pô, não podemos fazer uma regra de ouro e tal. E aí veio a sujeira que você falou corporativa, pô, esse cara aí não presta, esse cara aí tal, então sofri várias consequências devido a isso, né? Gostaria que você falasse essa questão, porque muitas vezes também é isso, a pessoa muitas vezes ela estuda, ela se prepara para viver aquele mundo corporativo com muitos sonhos, com muitas esperanças, acreditando naquelas coisas que são faladas ali distante, porém quando chega ali na hora H ela vê que é completamente diferente. Só para você ter uma ideia, eu tenho amigos que estavam na liderança nesse momento. Os gestores que a empresa adorava, que tal, ele falava, Eni, eu nunca vi uma situação daquela, eu queria correr da sala, porque nas reuniões, os gestores xingavam vocês, todo mundo, a mãe de vocês, tudo, era uma sensação horrível, eu não conseguia ficar na sala. Então eu gostaria que você falasse assim, para muitas pessoas hoje que vivem essa experiência de querer do corporativo, que eu vou ser, que eu vou acontecer, que eu vou colocar minhas regras, eu vou ser o técnico de segurança, não, eu vou falar de segurança, que infelizmente eu tenho que falar também, é baita de uma falácia doída no Brasil, segurança do trabalho, por isso que eu larguei a segurança do trabalho, porque é um faz de conta doído, e eu não aguentei viver esse faz de conta.
Lógico que, pô, tem muitos profissionais que fazem o possível, sabemos que cada um vai chegar até o seu, né? Ele não tem o poder de estar acima de um gestor, mas infelizmente você viver numa circunstância de um técnico de segurança, numa irresponsabilidade que muitos gestores têm, é terrível. Gostaria que você falasse isso, que as pessoas entram com aquela esperança, mas é complicado. Fala aí da sua experiência, tudo que você acha também sobre isso. Dá um podcast É forte, hein? parte, né? É forte, hein? Isso aí é forte, hein? Dá um podcast à parte. Não vou falar sobre o que eu via na BTP, que não é o caso, Sim. mas vou usá-la como exemplo. A BTP ela veio para o Brasil por investimento de fora. Então é um investimento de fora, aí o dinheiro que entra aqui, ele vai para fora, pro Sim. bolso dos acionistas. Sim. E o acionista ele quer o quê? Lucro. Ele quer saber o que a Eni tá fazendo? Não. Ele quer saber se tua filha teve febre? Não. Quer O que saber? ele quer saber? Ele quer saber de dinheiro no bolso. Aí você vem descendo. Aí tem o CEO e todos os diretores. Diretor financeiro, diretor comercial, diretor de marketing. Eles respondem para quem? Para os acionistas. Quem que ganha mais na empresa? Os diretores. Se é mérito ou não, eles que resolvem a bucha no final, porque eles que... É isso, vou passar a bola. Exato. Mas eles defendem o quê? O salário deles. Sim. Eles querem saber se tua filha tá com febre? Não, é a mesma pegada, é a saber. cascata. Aí você vem. Aí vem gerente. Aí vem supervisor. Só que aqui a gente já tá começando a falar de uma faixa que tá mais perto do pobre do que do rico. Sim. Por mais que ganhe bem, muito acima da média. Aí essa galera, ela vê a sujeira, mas ela se preocupa com a filha dela com febre. Então ela muitas vezes precisa fazer vista grossa. Por N motivos. Aí Sim. cada um sabe até onde que aperta Sim, o calo. o calo. Mas aí você vem descendo. O supervisor, o coordenador, o analista sênior, o analista pleno, o analista júnior, o assistente, o estagiário, o jovem aprendiz. E quanto mais você desce, mais na mão dos outros você tá. Porque a gente sabe qual que é o preço das coisas no mercado. Sim. Você vai simplesmente... perderam o braço lá, não parou a operação, eu tô saindo fora. Quem que vai pagar as tuas contas mês que vem? Se é tu que tá pedindo demissão. Se tu não tiver peito pra bancar, tu vai vender água no semáforo pra pagar as contas, tu vai falar, pô, Não dá pra mim. eu vou ter que continuar aqui, infelizmente, mesmo essa sujeira. Então a gente tem toda uma cascata que, por necessidade, e coloco entre aspas, porque é necessidade de fato, Sim. só que a gente tem que olhar pro outro lado. Então, por exemplo, tenho que defender minha família, tenho que defender o meu bairro, tenho que defender minha cidade, tenho que defender os meus. E hoje os meus são todo mundo que faz o Brasil girar. Sim. Então é por eles que eu continuo gerando conteúdo e por eles que eu quero fazer o meu negócio crescer. Quando você se torna o melhor em técnica de segurança do trabalho, o que o acionista quer? Que é o dinheiro dele do mesmo jeito. Ele quer o dinheiro. E aí quem vai botar mais dinheiro no bolso dele? O melhor. E aí quando o melhor dita as regras, a gente está ditando as regras de quem? De quem quer o dinheiro no bolso. É isso aí. Por isso que eu reforço a questão do estudo. Se eu sou o melhor no que eu faço, eu não vou botar dinheiro no teu bolso, porque tu é um merda. Se tu só tá pensando em dinheiro, irmão, perder o braço lá embaixo para a empresa, não importa se vai atrasar pro cliente, o cliente vai entender. Perder o braço na operação, a gente parou tudo para cuidar de tudo e resolver tudo. Vai até valorizar, né? Vai até valorizar. Se preocupou com o cara lá e tal. Então, é minha obrigação me tornar o melhor. Porque o cara que tá só pensando no dinheiro, a partir do momento que ele coloca o dinheiro acima de tudo, aqui não, irmão, tchau. Eu não faço negócio. Hoje eu trabalho com marketing e vendas. Qualquer empresa que eu vier atender, eu sei que eu vou gerar resultado para ela. Então, se vem uma empresa que tá só pensando no lucro, independente do que ela vai gerar de impacto negativo na sociedade, eu não vou gerar resultado para ela. Tu pode ir para concorrência, mas eu não vou gerar resultado para ti. Aí o que você faz, tu deita a cabeça no travesseiro. Tu despede do cliente, né? Como o senhor fala. Exato, eu decido com quem eu trabalho. Então é minha obrigação me tornar o melhor e é minha obrigação passar esse conhecimento para frente. Porque quanto mais as pessoas entenderem que são elas que geram resultados, fazem as coisas acontecerem, elas começam a se associar às empresas que respeitam elas de fato. Porque, Sim. vamos supor, você trabalha comigo, você cuida de toda a parte de operação da minha empresa. Sim. A tua filha ficou mal, eu vou falar, não, tu tem dinheiro, tu tem que resolver aqui, agora.
Não quero saber. Liga pra tua mulher, liga pro teu irmão. No colo de alguém aí, se vira e vem pra cá. Dá de pirona pra tua filha e bota ela pra dormir. Dá sopa. Compra Avona no mercado. Não me interessa, eu quero resultado. Não é isso que pode acontecer. Sim. Aí você sendo melhor, você fala, irmão... Falou então. Tchau. Valeu, obrigado. Eu sei que eu gero resultado em qualquer lugar. A partir do momento que eu colocar lá no LinkedIn, que também é outra sujeira corporativa, né? Estou buscando novos desafios. Então, melhor, pô. Acabou. Então, melhor. Aí volta no exemplo lá. Surge um novo Neymar. Qual clube não quer? Vai ter cara brigando por ele, né? Vai ter cara brigando por ele. Mas essa provocação aí que eu falo, que eu sempre faço, é legal, Felipe, porque eu assistindo seus conteúdos, é bem isso, mas é até uma reflexão legal, porque muitas vezes a pessoa está inserida naquele cenário, mas a pessoa ela se sente numa cadeia. Então ela não vê a possibilidade, ela vê aquilo, e aí vamos falar em outras paradas que vai além, que a gente vê também como gestão, também se formar de gestão. Aí você vê muitas vezes a pessoa adoecendo, a pessoa com síndrome, a pessoa mal, e a pessoa não consegue sair. E aí quando você aponta essa situação que eu acho muito bacana, e eu acredito também muito na questão da autorresponsabilidade, mano, indiferente da situação que tá, tem condições melhores. Ninguém é obrigado a ficar numa situação ruim, igual hoje, se torna meio comum a pessoa falar, não, tá aqui, mas eu tenho que sustentar a tua família, tem que ficar aí. Então eu assisto, hoje eu conheço muitas pessoas que estão em grandes empresas e estão depressivas, que estão com síndrome do pânico, que estão com LER, estão com vários problemas, porque ficaram naquela alienação que a gente fala sempre até do livro aqui, né, do Napoleão Hill, naquela alienação. Então eu acho que o conteúdo que você traz, essa questão da autorresponsabilidade e tudo, é muito legal. E eu vou além também, né, Felipe? Eu acho que, é igual você falou, todo mundo precisa sustentar sua família e tal, mas vamos lá, eu acho que a gente tem que ter a nossa responsabilidade. Porque também é o seguinte, se eu, vou jogar novamente o exemplo de tech-segurança. Se eu estou vendo todo mundo morrendo na minha operação e eu falo que para sustentar minha família eu não posso sair dali, então eu vou sustentar a mesma ideia do traficante. Não, eu estou aqui traficando porque eu preciso pagar minhas contas. Eu acho que isso não se sustenta, né? Exato. Então eu acho que essa parada que você traz mesmo do autoconhecimento, da busca do conhecimento constante, acho que é muito legal e libertador, né? A gente precisa sair. Infelizmente é uma situação que a gente vive aí no nosso Brasil muito forte, que você mesmo falou que na sua empresa você já tenta trabalhar um conceito diferente, né? Eu tenho até uma parada, até aproveitar, porque assim, eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu tenho uma visão. Sim. E até meio polêmica pra caramba, velho. Porque eu falo que pra mim a escravidão continua a mesma. Sim. Mesma parada, Concordo entendeu? Contigo. Muda só o cenário e tal, mas o modelo, entre aspas, de escravidão é o mesmo. É lógico que hoje, em vez das chibatas que utilizavam lá atrás, hoje é uma chibata emocional, né? Então a pessoa utiliza todo aquele sistema, utiliza todo o contexto social e a pessoa fica ali. Se a pessoa não tiver muita coragem para vencer, para correr atrás, para estudar, para ter coragem de pelo menos ouvir um Barcelos, vou seguir esse cara, a pessoa vai passar décadas naquela situação ali de escravidão moderna, né? Sim. E eu vou dizer mais, cara, que nem hoje a gente já tem um privilégio, né? Assim, que hoje tem a internet que ajuda demais, é uma ferramenta que assim libertou muita gente, vamos dizer assim, né? Levando para esse viés aí, libertou muita gente, né, cara? Porque deu, além de dar voz, conteúdo. Quando não tinha, por exemplo, o YouTube da vida para você tinha que fazer curso, cara. Aí você tinha que se dispor de tempo, de locomoção muitas vezes, cenar e ter que sair da tua casa, pegar busão para poder aprender uma coisa que hoje tem muito. Não vou dizer que é a melhor pedida. Talvez não, depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm a facilidade de ver os vídeos e pega rápido, porque parece que é uma simbiose que a pessoa tem. Ela consegue entender facilmente. Tem aquelas que precisa estar lá mais próximo, né? Mais ali no contato mesmo. Mas hoje é inegável que assim, é libertador a internet para muita gente, seguindo essa concepção da escravidão, né, cara? E também é o seguinte, aí o que acontece? O Felipe falou de uma coisa que é importante: estudar, procurar ser o melhor. E aí a gente vive, o Brasil hoje é composto por muitas vítimas. Sim. Certo? Pessoas habilidosas, saudáveis. Pode ser até polêmico, né? Eu sei como é que funciona o pessoal. Esse episódio tá mais polêmico, hein? Mas tem que ser dito, isso é uma verdade. É bom, isso é uma verdade. É bom. Muitas pessoas saudáveis, inteligentes, né? Com várias aptidões, mas que preferem
ser as vítimas, ser as coitadas, não consigo, não posso, sabe? O não tá sempre primeiro do que, por exemplo, eu consigo, eu posso. O sim é o último, o não é melhor. E aí vai ficar preso mesmo nessa questão dessa prisão mental, uma prisão de rotina, né? E aí vai, minha vida é uma porcaria. Aí vê o Barcelos aí, pô, o cara jovem, tá com a empresa dele, tá correndo atrás, o cara, mas quanto esse cara estuda, quantos livros ele lê por ano? Quantos de tempo ele dispõe, ele sacrifica para poder estar agregando valor no negócio dele, ou no crescimento emocional e intelectual dele, sabe? Quanto o cara está se preparando para estar lá, para ser o melhor, né? Então essa questão mesmo de você, essa escravidão que você está falando, ela entra muito também na questão do vitimismo também, cara, das pessoas. Te faço até um convite, pega esse livro aí atrás aí, Rodrigo, por favor. Não, qualquer um deles aí, para o primeiro. Então vou pegar o brabo aqui, né? Pegar o brabo, né? Pegou ele, abre ele. Todo mundo pode fazer isso, pô. Sim. Qual a dificuldade para a pessoa pegar um livro e ler? Hoje tem o formato digital, tem o e-book, né, o visual lá. Cara, hoje você escuta o livro. O livro, que o Rafael faz bastante aí correndo. Então, essa parada que o Felipe... Digital. Então, essa parada, então, assim, isso que é legal. Por mais que a gente estejamos hoje, enfrentamos, que a gente fala essa dificuldade e tal, emocional, mas, assim, a libertação está muito próximo de cada um. Tá realmente num comportamento de, pô, eu quero. Antes do podcast aqui, o Rafael brincou comigo e com o Rodrigo aqui, pô, os dois é mais velho, há 47 anos, eu poderia estar na minha casa e falar, pô, caramba, tá bom e tal. Não, mas eu quero aprender, eu sei que eu posso aprender muito, tenho muito a aprender, trocar com as pessoas, então eu estou aqui hoje nesse podcast. E oportunidades, né, gente? Oportunidade, sempre é dia de aprender. Nas lojas, assim, que eu trabalhei, falava uma coisa assim, que era a regra de ouro lá, que a gente sempre falava. Eu aprendo uma coisa nova todos os dias. Eu aprendo uma coisa nova todos os dias. É muito bacana isso, porque isso te traz essa força mesmo para você buscar sempre um novo conhecimento, ver que você pode crescer, evoluir. Mas fala aí, Marcelo, eu comecei a assistir bastante, eu acho muito legal a técnica que você utiliza, porque você utiliza bem isso mesmo. Você fala, mano, pega um livro ali e lê, só depende de você. Livro bom, hein? O Príncipe, ó. Recomendação pra galera. Isso aqui é bom, hein? E isso que é legal, também, Felipe Barcelos, a gente pontuar, porque isso, hoje em dia, está disponível para um cara rico, para o cara pobre, todo mundo tem essa possibilidade. Fala um pouquinho mais aí sobre essa parada aí, de o cara ser o autor aí responsável aí pela mudança na vida dele. Me fizeram uma pergunta esses dias quando eu compartilhei, tirei a foto só da capa do livro do Napoleão Hill. Uhum. E como eu falo para um público que vem da realidade que eu vim, eles se deparam com a meritocracia, que é um discurso mais uma ferramenta de controle. Sim. Uhum. Se você tem menos privilégios que eu falo que tu não tá na mesma possibilidade, foi falta de esforço teu. Então eu faço o quê? Você se sentir mal, eu atraso a tua confiança, logo você arrisca menos, logo você tem menos resultado, exatamente. Você não ascende socialmente. Então a meritocracia tem um discurso genial de controle social. Mas eu ensino o meu público a estar acima da meritocracia. Qual que é a realidade que a gente quer criar? Eu quero criar a realidade onde as mulheres da minha vida, minha mãe, minha mulher, minha avó, minhas primas, saiam na rua e não sejam atacadas por um louco. Sim. Essa é a realidade que eu quero criar. Quero criar a realidade que você sai para trabalhar, qualquer coisa que vá acontecer, você não tem que ficar trabalhando de enxaqueca o dia inteiro. Você pode falar, pô, posso ir para casa hoje e tomar usão. Sim. Sem ficar sabendo, sem aquela ladainha de, pô, tá fazendo corpo mole. Sim. Então essa é a realidade que eu quero criar. Quando eu olho a partir disso, eu tenho que olhar para conhecimento. Se eu quero ser o melhor, eu tenho que ter conhecimento. A gente priva nossas crianças do privilégio do prazer de conhecer. Sim. Isso começa na escola. Eu faço todo mundo aprender da mesma forma, do mesmo jeito, os mesmos conceitos, e quando tu faz uma pergunta, cala a boca, moleque, para de atrapalhar a aula. Ou então, se você faz uma pergunta que eu não sei te explicar, eu só ignoro. E aí eu faço o quê? Eu te faço achar que o conhecimento é chato, porque está só associado à nota, não está associado a conhecer sobre o mundo, a descoberta, ao prazer de conhecer. Então, o primeiro passo de tudo é desenvolver o prazer de conhecer. Pô, se hoje eu pudesse não trabalhar e só estudar,
Ia ser incrível. Incrível demais. Ia ser incrível. Eu ia passar o dia inteiro lendo, estudando, e assistindo podcast e ouvindo audiobook e lendo. Ia passar o dia inteiro estudando. Aí, obviamente, o trabalho vem com o poder de transformação que eu posso gerar. Então, eu olho muito para isso. O conhecimento, para mim, é prazerosíssimo. Então, eu tento levar isso para as pessoas. O quanto o conhecimento é prazeroso. Quando eu não sabia me comunicar, cada página de cada livro de comunicação é como se eu estivesse tirando corrente, tirando a armadura. Tô leve agora eu sei o que fazer. Eu entendi porque eu tinha vergonha, agora eu não tenho mais vergonha, porque eu sei o que eu tenho que fazer. E hoje o conhecimento ele tá fácil. Se você pega um livro, por exemplo, ali, Maquiavel, o Príncipe. Esse livro em audiobook, ele deve ter umas 2-3 horas de áudio. Isso mesmo. É um livro médio. Sim. O livro médio vai ter de 3 a 5 horas. Vamos pegar 5 horas. 5 horas são 300 minutos. A gente tem 30 dias no mês. Se eu ouvir 10 minutos de um audiobook, eu tô lendo um livro no mês. Um livro no mês. 10 minutos é o quê? Uma louça. É isso mesmo. Eu boto lá pra tocar. Tá fazendo um rango ali. Tô no busão, pô. Eu tenho mentorado. Trabalho em multinacional. Ele pega 2 horas de busão pra ir e 2 horas de busão pra voltar. Fiz muito isso, Felipe. Fiz muito isso. Eu li em pé no busão. Eu escutei muito audiobook no busão, cara. Muito, muito, muito. Ainda mais quando a ponte teve a época que a ponte fechou aqui. Vixe, mano. Aí era festa. Aí, mano, tu ficava 2 horas... Um na semana. É um livro da semana. Cara, eu li livros de fantasia, li livros de filosofia, vários tipos de... Vários. Por quê? Porque você tinha tempo. E pra você não ficar entediado. E que nem... E você... aprender algo, né, para poder você utilizar, porque assim, cara, igual você falou uma coisa que é verdade. Tudo que a gente... Conhecimento é uma coisa que a gente tem, que é a nossa de verdade. Você adquiriu, não tem como tirar. O governo não tira isso, exato. Ninguém tira de você, né? Então, assim, você conseguir adquirir conhecimentos, né, que conversem entre si, por exemplo, na criação de uma empresa, se você tem, olha lá, eu aprendi um pouco sobre administração, sei um pouco de vendas. Cara, tudo que você for conversar com o seu time ou conversar com, sei lá, você quer vender para um cara, você sabe como trocar ideia com ele, assim, qualquer olhar, qualquer ângulo que ele for ver da venda, você sabe conversar com ele, né? E hoje tem muita gente que só consegue ver um ângulo só. E talvez hoje, pessoal, eu não quero entrar nesse assunto, mas assim, o maior problema hoje da nossa sociedade brasileira é que a pessoa só consegue ver um lado e briga com quem vê o outro lado. Só. Mas ninguém tá vendo o outro. Vira aqui pro coleguinha ver, não. Eu só vejo caminho, isso, né? Isso aqui eu não vejo, isso aqui eu excluo. Tem o meio do caminho. Exatamente. E eu também uma coisa importante que eu vejo no trabalho do Barcelos, que aí eu acredito muito nisso, Barcelos. Por exemplo, principalmente nas periferias e tal. Falta referências, né? Então, quando as pessoas boas, elas se negam a aparecer na internet, não, pois isso é bobeira e tal. Se você não tá falando, o cara que tá falando besteira lá tá lá, falando um monte de besteira. E pra molecada hoje, eu sinto muito isso. Porque muitas vezes, por exemplo, eu como Uber, pois essa lição foi forte pra caramba. Eu tô no Uber, entra uma senhorinha ali nas Nações Unidas. Eu falei, pô, senhora, a senhora mora aqui? Não, eu moro lá dentro do México, aqui no México ninguém vai buscar a gente e tal. Aí beleza, ela veio junto comigo e tal, falei, pô, jogar futebol lá no México e tal, pô, é triste ver a molecadinha e tal, logo cedo fazendo coisa errada e tal. Ela falou, meu filho, mas vamos pensar, eu sou pastora, mas pensa bem, a molecadinha nasce ali, naquele meio, a molecadinha vê todo aquele movimento ali acontecendo. Dificilmente elas conseguem sair daquele cenário, não só ali, mas em todas as periferias do Brasil. Para ela, aquele conceito ali, as pessoas, ela vê o adulto sorrindo, o adulto muitas vezes bebendo e dando risada, se abraçando e tal. Na mentalidade dela, simplesmente torna o quê? Esse aqui é o caminho, né? Tá feliz. Ela não tem nem, como você falou, não tem nem oportunidade. Então, essas referências, igual você hoje criou, o Marcelo de Cristo, o cara, né, que mostra para essa juventude, opa, tem uma referência ali, tem um outro caminho. Pô, de repente, eu tô falando que todo mundo tá falando que não é para estudar, eu tenho que ser só um jogador de futebol, um cantor para ter sucesso. Aí de repente aparece o Marcelo de Cristo e fala, não, se tu começar a ler um livro ali, tu pode de repente sair de operador 1 para operador 2, para operador 3, para encarregado. Isso é muito maneiro. Você acredita que essa falta dessa referência também atrapalha muito hoje a sociedade, ô Marcelo? Sem dúvida, porque tá mudando esse cenário, mas ainda a maior referência é o jogador de futebol e o MC. Aí tá o MC
a grande maioria, não vou generalizar, mas uma grande maioria falando de pegar novinha. Pô. É. Quantos anos tem tua filha? 12. Ela é o quê? Novinha? Novinha. Tu quer que um outro cara esteja ensinando outros caras a pegar novinha? É. Pô, não é essa cultura que eu quero no meu país. Não é. Não é essa cultura que eu quero no meu país. Meu irmão tem 16 anos. Eu não quero que tenha um marmanjo falando pra ele que ele tem que fumar um beck. Sim. Tem que ficar enchendo a cara. Sim. Não é a cultura que eu quero. Que é legal, né? Que é legal. E aí ele vê a vida do MC de carrão, de mansão, de viagem. Aí tu olha o quê? Conceito de sucesso. Aí o que ele fala é o que vai levar ao sucesso. Então não. Aí o jogador de futebol, ele não tem a mesma habilidade de comunicação do MC. Verdade. Mas ele tem o prestígio social. Sim. Aí tudo que ele faz em volta chama a atenção da molecada que é fã dele. Então ainda atrai os olhares pra cá. Então, como você muito bem pontuou, é minha obrigação que hoje eu tenho uma ascensão social e eu consigo trazer esse olhar pra mim, explicar pra molecada qual que foi a trajetória. Porque eu poderia ter tentado ser MC. Eu tenho facilidade de escrever. Só não sei cantar. Eles também não. Poderia ter tentado Mas aí coloca ser jogador. aqueles, né? Autotune. Já era. Poderia ter tentado ser jogador de futebol. Eu era muito bom. Mas por causa do joelho, brincadeira. Mas o caminho mais seguro que eu enxerguei foi o estudo. Porque na pior das hipóteses, eu não vou ser o banco da Portuguesa. Na pior das hipóteses, eu vou crescer em alguma empresa. Sim. Então, o estudo sempre foi o caminho mais seguro. E agora é obrigação eu me tornar uma referência para poder tornar outras referências. Eu não faço questão de... Igual antes eu queria ser o que tornou a mudança lá da linha final do mundo. Não, eu quero apenas fazer brilhar a ideia na cabeça das pessoas de que elas também têm o poder de fazer uma mudança no mundo. Principalmente na vida delas. Aí depois, quando ela consegue na família dela... E posteriormente levar para o mundo, assim como eu consegui fazer. É aquela velha frase, não sei quem foi que falou, não lembro. Seja a mudança que você quer para o mundo, né? Quando você começa a fazer aquela mudança microscópica ali, toda a família mesmo. Primeiro contigo, depois do teu familiar, isso vira uma onda, cara, que pode chegar longe, cara. E é legal essa referência sua, cara, de trazer a questão do estudo, que é uma opção. Sempre teve lá, na verdade, né? Essa opção sempre teve lá. Sim. Desde que o mundo é mundo, sempre teve lá. Mas é como você falou. Para muitas pessoas, a felicidade... Do Gandhi, né? A felicidade tá, por exemplo... Vamos, o que você falou, o pessoal do México ali, né? Não generalizando também. Mas o cara tá ali tomando a breja dele, tá ali vendo um jogo de futebol, e tomando... Né? O pessoal ele tá feliz. Então ele vê aquilo ali e fala, pô, isso é legal. O que eu faço para poder ficar assim? Aí o que ele vai fazer? Quando ele vê, é a mediocridade ali. Para baixo. É mediocridade para baixo. Sim. Então o cara acaba ficando... Eu só preciso disso para ser feliz. Acabou. Só que assim, aí acontece, a primeira situação adversa que aparece na vida dele, aquela mediocridade desce muito. E aí o cara... Acontece as coisas de desespero, principalmente socialmente falando. Então, o conhecimento, ele... É igual você falou. Quando você lê um livro, você está tirando uma corrente de você. Você está tirando uma bola de... Aquelas bolas de metal, sabe? Você está tirando uma bola da cara do seu pé, mano. Entendeu? E você tá... Além disso, você vai influenciar outros. Porque assim, cara... muitas pessoas admiram outras só pelo modo de falar. Por quê? Porque o cara se comunica bem, cara. Acho legal como ele fala. O estilo do cara é legal. Só através do conhecimento. O cara, por exemplo, o cara fala, Quando eu comecei a fazer a faculdade, é muito engraçado. Eu tinha uma professora de português que ela falava assim, de uma maneira exuberante, cara. Ela conversava assim, tudo perfeito. A dicção dela era perfeita. E ela usava as palavras assim, de maneira extremamente adequada, sabe? Era elegante ver ela falar. Você ficava... Ela falava, caraca, que mulher elegante, mano. Uma senhora. Extremamente... Só pelo modo de falar. E aí, cara, eu conversava com ela e ela tava sempre aqui, ó. O óculos aqui assim, ó. O óculos dela. Bem aqui assim, no intervalo. O óculos bem aqui assim, que é bem menorzinho. Rodrigo, senta aqui, por favor. Aí tirava aqui. A gente começava a conversar. Eu adorava conversar com ela. A professora Vilma. Nem sei se ela tá viva já. Bem senhorinha, cara. Mas ela falando, cara, ela tava cantando, parecia.
sabe? Ela tava versando assim, lá contando, falando sobre... Língua portuguesa era divertido com ela, sabe o que é? Porque ela falava das coisas assim e ficava gostoso de assistir, cara. De ver a aula dela, entendeu? Então, assim, essa influência também vem através disso. Tem pessoas que admiram o Barcelos, por exemplo, pelo modo como ele fala, pela clareza das palavras dele. Sim. Por falar da realidade daquele jovem que tá ali, que vivencia, que vê aquele movimento, vê aquele cenário que tu tá lá, tu falando daquilo, fala, pô, eu quero ser que nesse cara aí, mano. Em vez de ver o cara, por exemplo, tomando o gorozinho dele lá e comendo a carne, tá tudo bem também, cada um escolhe o que quer e tá bom, e a mediocridade tá ali. Aí vem a diversidade. Aí eu não tive sorte na vida, aí é o que eu moro na favela, é porque isso, é porque aquilo, a gente começa a botar dificuldades, né, Marcelo? A gente começa a colocar desculpas para coisas que a gente de repente abriu mão. Exato. Né? E aí fica fácil dizer que o social a culpa é tudo do social. Né? O social, ele influencia? Claro que sim. O contexto pro ser humano é fantástico. Sim, pode ser pro bem ou pro mal. Exato. Entendeu? Não tem como questionar isso. Agora, você ficar lá e você se estabilizar lá para sempre, aí é uma opção sua. Sim. E aí na meritocracia mesmo, como você falou, você teve opção. Pequeno, com 5 anos de idade, pô, uma criança, teve a opção de eu posso ficar sendo bebê da casa, com a minha mãe se virando até eu crescer, ou eu posso começar a mudar e ajudar minha mãe e partir para cima. Porque o meu papel como, né, agora eu sou homem da casa, eu quero fazer isso. Foi uma opção sua. Sim ou não? Foi. Então a gente tem esse contexto, o pessoal hoje fica se vitimizando, é muito mais fácil. Sim. E eu não quero entrar no mérito. A gente fala sobre isso, até a gente fala pés e ovos, né, para falar sobre esse tipo de assunto. Sim. Então eu não quero entrar em mérito de outras questões. Mas a autorresponsabilidade e a busca incessante é o que vai transformar você numa pessoa diferente. Ser especial é você fazer coisas especiais também. Eu uso até uma frase assim também que eu adoro, né? Que eu acho que marca muito, que é uma pessoa que eu admiro muito, que foi do Chico Xavier. Que ele fala assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar hoje e fazer um novo fim. Então eu acho que a vida é sobre isso, mano. Mano, voltar atrás tudo pode e tal, mas a partir de hoje, mano, vou fazer diferente a partir de agora. E é isso. E você vai seguir em frente e tal, é muito legal. A sua experiência, Marcelo, fala a questão agora um pouco do seu lado empreendedor, né? A gente estava falando aqui que a gente pode falar de um empreendedorismo social, que você fala muito nas suas narrativas e tal. E na questão do empreendedorismo, como que o Marcelo vê aí essa questão? Como que a sua empresa pode estar ajudando? Fala um pouquinho aí desse movimento aí de vocês. Assim como o jogador de futebol, na área dele ele tem que ser muito bom. Vai bater falta, tem que ser muito bom batendo falta. Vai bater, tem que ser muito... Vai catar pênalti, tem que ser muito bom catando pênalti. Começou a empreender, você tá no mercado. O teu concorrente não vai falar, não, pô, fica com esses 2 clientes aqui, vai ajudar a tua empresa? Não tem essa, tá todo mundo querendo ganhar o campeonato. É isso aí. Então você tem que ser muito bom no que você faz. Então, a base do empreendedor não é só simplesmente agora eu trabalho por mim 7x7. 24x24. Exato. Ele tem que se formar um empresário. Sim. Aí ele tem que entender da parte fiscal, tem que entender da parte de liderança, tem que entender da parte operacional, tem que entender de leitura de mercado, tem que entender de marketing, tem que entender de vendas. Sim. E aí, quando a gente olha para o negócio, ele tem que se posicionar como um negócio. Ele tem que dar resultado. Não é porque o acionista que ele está olhando para resultado que ele é totalmente errado. Ele é totalmente errado quando ele está ignorando todo o restante. Mas se eu gero uma solução e um resultado real na vida das pessoas, por exemplo, agora trabalhando nos braços do Mantra. O Mantra, como agência, entrega comunicação persuasiva para site, para o Rios, para anúncio, para página de vendas, o que quer. Gestão de tráfego, a gente faz página, faz edição de vídeo, edição de imagem, faz toda a estratégia de posicionamento, a gente cuida de toda essa área. Eu, Barcelos, no meu perfil, eu sou um braço da agência. Então eu produzo conteúdo na minha página. Ou seja, eu não atuo como agência. Eu tenho a empresa que atende os clientes, mas no meu perfil eu sou uma outra empresa. Uhum. E nessa outra empresa eu tenho um produto que só custa R$21, por exemplo. Sim. Esse produto ensina as pessoas a pararem de procrastinar. Eu tô errado em querer resultado? Não.
o meu produto no final tá resolvendo as pessoas a pararem de procrastinar. Então, quanto mais as pessoas param de procrastinar, mais elas estudam. Quanto mais elas estudam, mais soluções elas criam para o mercado. Quanto mais soluções elas criam, mais o que elas fazem? Elas democratizam o que muitas vezes não chega para a pessoa que não tem tanto privilégio. Então, é obrigação minha com o meu produto fazer ele vender o máximo possível com o máximo de lucro possível. Porque na hora que ele fizer lucro, eu consigo investir em mais conhecimento, em mais ferramentas, em mais pessoas para poder gerar mais resultado de volta para o mercado. Sim. Então é obrigação minha como empresa gerar resultado se o meu produto for bom. Sim. Tem até uma frase do BK, um rapper, ele fala: não ligue de ser chamado de vendido se o produto for verdadeiro. É óbvio que eu quero me vender ao máximo possível. O meu produto é verdadeiro, o que eu entrego ele vai dar resultado. O que eu entrego é verdade. Quando eu faço com a minha empresa um planejamento de marketing, um planejamento de comunicação, eu escolho não trabalhar com uma empresa que vende mentira, porque eu sei que eu vou dar resultado. Sim. Então, quando eu pego uma empresa, por exemplo, eu atendo o nicho de maternidade, que ajuda as mães a dormir, a fazer o bebê dormir melhor. Eu atendo o nicho de personal trainer, que ajuda mulheres a cuidar da saúde, que ajuda homens a cuidarem da saúde, ou ganhar massa, ou perder peso. Quando eu faço esse cliente vender mais, eu tô diminuindo a fila do SUS, pô. Sim. Eu tô tirando mais pessoas da frente da Netflix e de comer fast food. Eu tô ajudando diretamente, tá contribuindo diretamente na saúde social. Então é obrigação minha eu entregar resultado para esses clientes, porque quando eles entregam resultado para os clientes deles, eu tô gerando transformação lá na ponta. Sim. Então quando eu entro no negócio, é para dar resultado. Então eu tenho que ser o melhor no que eu faço. Entender toda a base de uma empresa para que eu me torne competitivo. Aí o que eu faço como empreendedor? Entendo o mercado. O que as agências de marketing fazem no mercado? O que elas entregam? Elas entregam planejamento estratégico, entregam plano de branding, de marca, entregam copywriting, comunicação persuasiva, Sim. fazem gestão de tráfego. Aí eu aprofundo. Como que é essa gestão de tráfego? Por exemplo, hoje a média do mercado na gestão de tráfego não sabe analisar dados. Então aqui é uma base. Já definiram a média do mercado. Aí tem alguns que não sabem, como nem compartilham os dados com os clientes. Aí, ou seja, aqui essa é a média. Aí quando o cliente se depara comigo, eu já sei da média do mercado. O que eu faço? Os meus dados eles são entregues de forma automatizada, então ele recebe todos os dias os dados. Sim. E o meu cliente ele não sabe analisar dados, a grande maioria. Então, o que eu faço? Eu mastigo os dados para eles. Aí a gente tem 4 tipos de informações. A informação pela informação, então o dólar está R$5. A informação com análise, então o dólar está R$5, mas ele cresceu em relação a ontem. Aí tem a informação com a análise e sugestão do que fazer. O dólar aumentou em relação a ontem, compra ou vende. Sim. E tem a análise do especialista. Então eu jogo na última informação. É do especialista. Você tem os dados, que é a sua empresa que está gerando os dados. Eu te trago os dados com a análise, com a ação do especialista. Então é o que eu faço quando eu entro no negócio. Então, como agência de marketing, base de empreendedor, independente do negócio, hoje a gente já pensa nos demais CNPJs. Se for pensar como agência de marketing, eu entro como sócio dos meus clientes, eu tenho múltiplos CNPJs, se for levar em consideração. Porque eu tenho que entender do nicho de fitness, eu tenho que entender do nicho de maternidade, eu tenho que entender do nicho tributário. Sim. Então é como se eu tivesse em negócios diferentes. Mas na base o que faz um negócio funcionar? Vendas, é a organização de processos e a margem de lucro. Não adianta só estar entrando caixa se operacionalmente eu sou caro, a minha empresa não fica saudável. Eu preciso fazer com que a minha empresa fique saudável para que ela possa crescer. E ela crescendo, se eu chego num patamar ao qual eu consigo investir em ciência, o quanto que eu reduzo o custo de medicação? Sim. E de uma medicação que eu não estou falando de... Eu gero uma medicação para poder gerar uma dependência do público aqui. Que é o que acaba acontecendo. Aí a gente traz mais um tema polêmico. Aquela questão o cara cria o vírus para ter o antivírus, né? Vamos dizer assim. Entende? Então, eu cresço para investir mais, invisto em pessoas, invisto em mais conhecimento. Eu ocupo espaço de empresas que antes não estavam interessadas em gerar resultado real, para que eu possa democratizar o funcionamento de tudo. Ainda a gente funciona no modelo capitalista. Qual que vai ser o modelo que vai funcionar? Eu não sei. Mas a gente ainda funciona nesse modelo. Mas se as pessoas que dominam o modelo
só estão interessadas no dinheiro, a gente vai estar afundando toda uma galera. Se essa galera não acordar, Sim. a gente vai continuar colocando dinheiro no bolso dessas pessoas. Se todo mundo decide parar de tomar Coca-Cola, o que acontece com a Acabou a empresa? Coca-Cola. Fechou. Ô Marcelo, e aí eu, através da minha ignorância, né, que é a falta do conhecimento, eu vou te provocar. Claro. E eu acho que é uma provocação sadia que tu pode vender, né, o seu negócio e pode esclarecer para muitas pessoas. Porque tem essa questão também, né? Tem uma barreira muitas vezes emocional do empreendedor, né? Porque eu falo assim, não saber, você não é obrigado a saber de tudo. Mas de repente você está disponível a ouvir, né, as pessoas que sabem desse produto te explicar, eu acho que é uma postura legal para o empreendedor. Por exemplo, eu confesso de coração, tu vai falar, pô, esse cara é ignorante demais. Eu, por exemplo, eu falo, mano, os caras falam tanto da copy, mas eu falo, na minha cabeça, eu falo, mano, esse bagulho de copy aí, falar que vende tanto, mas isso aí é balela, é conversa fiada. Porém, a gente vê tantos players no mercado aí, cara, né, que estão fazendo muito dinheiro, então o negócio de fato deve dar resultado. Qual a porcentagem disso é verdade? Como que é essa parada? Explica para nós aí, Marcelo. Tira essa crença aí limitante minha. Copywriting, é a escrita persuasiva com o objetivo de gerar uma ação. Essa ação pode ser gerar uma reflexão, possa ser salvar um vídeo, pode ser fazer uma compra, pode ser mudar uma atitude na sua vida. Então, é a escrita organizada para fazer você chegar numa conclusão óbvia. E aí, como um negócio, eu tenho que fazer que a sua conclusão óbvia seja comprar de mim. Sim. Então, essa é a premissa do copywriting, tá? Intelectualmente, desde o nosso surgimento como ser humano, o nosso cérebro ele foi criando atalhos para economizar energia. A nossa mente ela consome 20% da nossa energia corporal. Então, eu não tenho como ficar pensando em tudo a todo momento. Eu tenho que ter atalhos para poder tomar decisões mais rápidas. Sim. Então, algumas decisões, alguns atalhos eles foram surgindo. Por exemplo, o gatilho mental de história. O que acontecia antigamente? Sentava todo mundo em volta da fogueira, os caçadores contavam as histórias. Para quê? Para mostrar para o mais jovem o que ele deve fazer para não morrer. Então, eu entendo que para minha sobrevivência eu tenho que prestar atenção numa história. Então, quando eu começo a falar que a minha empresa surgiu aos 5 anos, vocês estão parados na minha história agora. Sim. Porque vocês acreditam que isso fazem vocês sobreviverem de uma certa forma. Aí entra gatilho de escassez, gatilho de especificidade, o gatilho da razão, o gatilho de urgência, o gatilho da reciprocidade e vários outros gatilhos. Porque isso gera uma tomada de decisão mais rápida. Então isso é funcionamento natural do cérebro. Todas as pessoas vão tentar utilizar, sabendo ou não, como funciona a técnica. Aí tem quem se aprofunda no funcionamento da mente humana, quem se aprofunda no comportamento humano e quem se aprofunda na lógica de escrita para conseguir facilitar o entendimento do outro lado. Porque se eu chego aqui e começo a falar em mandarim, eu posso usar a copy mais incrível possível. Eu nem sei falar mandarim, mas vocês sabem entender mandarim? Não ia servir de nada. Então eu posso usar a melhor copy e não ia servir de nada. Eu tenho que fazer com que vocês entendam. Então se eu começo uma frase... Você fala, por exemplo, de proteção veicular. Você fala, proteja o seu veículo. Isso aqui tem um impacto. Sim. Agora, se eu falo, a sua mulher está segura no seu carro? Já chamou a atenção. Já prendeu o cara. Outra narrativa. Eu já chamei a tua atenção de outra forma. Qual que você acha que vai vender mais? A sua maneira chamou mais atenção. Sim. Então, Mas eu vou ser mais provocativo, claro. Marcelo. É o provocativo. Você falou dentro de uma lógica, foi com uma compreensão, igual só da sua cópia aí que você falou, já beleza. Mas tem algum estudo que aponta se ali quantos por cento que isso faz de diferença de uma cópia de repente ruim para uma top? Tem alguém que já estudou essa parada e fala, não, ó, tem um produto aqui, um criativo, coloquei uma cópia assim, uma cópia, o aumento foi de tantos por cento. Tem essa parada? Tem algum estudo? Alguém já estudou essa parada? Todo dia isso acontece. Todo dia, toda hora. Por exemplo, agora a gente tem pelo menos uns 10 mil reais de tráfego rodando por dia. Sim. Tem 10 criativos rodando diferentes. Então, cada criativo, que é um vídeo, ele possui uma copy. Vai ter um criativo que no final ele vai me dar 2% de clique. Vai ter um outro que vai me dar 0,9% de clique. Ou seja, a cada 1000 pessoas, 20 clicaram e o outro apenas 9 clicaram. Então eu sei que aquela copy gerou maior atenção. Então os dados já estão me mostrando. Aquilo ali é copy. Eu posso pegar o mesmo texto, mudar só a primeira frase. A forma como eu chamo a atenção.
O quanto que isso retém. Aí eu consigo ver no gerenciador de anúncios do Facebook, quantidade de pessoas que assistiram dos 3 segundos até metade do vídeo. Então eu sei que o que eu falei no começo do vídeo prendeu mais a atenção das pessoas do que o outro vídeo. Então eu começo a comparar a utilização das palavras. Por exemplo, eu tenho um cliente que roda produto de glúteos, de treinamento para glúteos. Se eu falar glúteo, eu chamo a atenção de menos pessoas do que de bumbum. E se eu falar bunda, eu vou chamar a atenção de outras pessoas que se conectam mais com bunda, mas eu vou perder a atenção das pessoas que se conectam com a palavra glúteos. No final, eu posso ter maior taxa de clique falando de bunda, porque chama mais atenção. Sim. Só que quando cai na página de vendas, o quanto esse público compra de fato? Eu tenho um aumento de pessoas curiosas, mas eu tenho uma redução do interesse real pelo meu produto. Então eu começo a analisar os dados em todas as etapas do funil. Prender a atenção das pessoas no que eu estou falando no vídeo, para depois elas clicarem e ir para uma outra etapa. Essa etapa pode ser uma página de vendas, pode ser direto checkout, pode ser ir para falar comigo no WhatsApp e depois a continuação dessa pessoa no processo de compra. Então, todo dia a gente gera dados, todo dia é nossa obrigação analisar esses dados e entender o que ele está nos falando. Mas falando em relação a estudo, se você pega, por exemplo, um livro que eu recomendo sempre sobre vendas, que é Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Ele já começa falando no começo do livro sobre o gatilho do motivo. Que é basicamente você falar o porquê. E o porquê? Porque as pessoas querem saber o motivo. Posso dar um motivo mais idiota. As pessoas apenas querem saber o motivo, porque volta no atalho. Isso tende a ter uma maior verdade no que a pessoa está falando. Ele cita o exemplo do estudo feito lá, numa fila de tirar xerox. Então, chega o cara, eu não vou lembrar os percentuais de forma exata, mas é muito semelhante. Então, chega o cara para fazer o estudo, ele vai lá na fila, ele pergunta, posso passar na sua frente? Ele só faz a pergunta. Ele consegue um sim 10% das vezes. Depois ele só adiciona um motivo. Posso passar na sua frente porque eu estou atrasado? Ou posso passar na sua frente porque eu preciso tirar uma xerox? Entende como o motivo ele tirar uma xerox é o mesmo motivo de todo mundo ali? Sim. E é um motivo banal? Esse percentual ele já sai de 10% para quase 90%. Aí eu estudo, com base, e aí você... Ele vai montando... Exato, ele vai montando o argumento dele baseado na aceitação, né? Por etapas. Por etapa, exato. Aí ele vai citando os outros gatilhos também com estudo. Gatilho de reciprocidade, gatilho de contraste. Então ele cita... Você já deve ter ouvido falar da pipoca no cinema. Pipoca pequena R$3, pipoca grande R$7. Contraste, o preço está muito distante, mas se adicionar a média por R$6,50 faz a grande parecer de graça. Parecer de graça, exatamente. O McDonald's faz isso, né? Com a batata e com o churrasco também tem essa... Para o cara escolher o que ele quer. Ele coloca duas para poder escolher o que ele quer vender mesmo. Exato. O upsell. Aí, esse aí, eu não vou lembrar o nome do gatilho exato, mas quando eu dou duas opções ao quais as duas eu ganho, por exemplo, eu vou te vender, vou marcar uma reunião contigo para te vender algo. Eu não vou falar, você quer fazer uma reunião? Não vou falar. Eu já identifiquei que tu precisa de mim. Eu já consigo te entregar resultado. Eu vou falar, consigo resolver isso, vamos marcar uma reunião para eu te apresentar isso, ou entender mais o seu momento. Eu consigo fazer na terça-feira, 10 horas da manhã, ou na quarta, às 16 horas. Quando você prefere? Ele pode pensar no sim ou não. Ele pode dar um passo atrás. Não é manipulação. Eu estou facilitando o seu processo de chegar na conclusão que é boa para mim, mas que também é boa para ti. Por isso que é importante tomar muito cuidado e é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque a gente vê pessoas que usam isso na maldade, mas tem quem entrega resultado real. E assim, Marcelo, também, esse script aí, vamos dizer assim, tem pessoas que utilizam de forma exagerada, acaba perdendo a venda por conta dessa, que você falou, da insistência, né? Sim. Que às vezes o cara usa demais e a pessoa, tipo, percebeu que, pô, calma aí, mano. Sim. E aí o cara, tipo, meio que força, sabe? E aí o cara é amador. Então, o cara acaba... Eu já peguei, principalmente no WhatsApp, mano. Sim. Que nem, os caras, você nem pergunta da palavra, não sei o quê, tem uma oportunidade pra você, parceria, não sei o quê. Certificado digital, então, dá de quilo. Toda semana os caras, parceria, certificado digital, isso é muita de vantagem. Eu falo, rapaz, já tenho um parceiro e tudo mais. Não, mas é que, sabe, o cara fica tentando quebrar a objeção o tempo todo. E aí acaba se tornando chato. Sim. Acho que tem hora de você falar assim, o cara disse, não dá. E tu já fala, não, tá bom. Então, quem sabe a oportunidade, você já tem o contato, me procura se for necessário, senão
né, vai chegar a hora que não vai dar pra tu continuar esse bate-papo. O cara vai te bloquear, vai te xingar e o caramba. Tem Mas técnicas, né? Por exemplo, tem um Dieguinho lá de São Paulo, Costou, moleque top. Assim, forma até de inteligência, de forma inteligente mesmo. Ele falou, Edi, tem cara que eu fico lá, tem cara no nosso segmento que fica, pô, você tem seguro? Não, vamos tocar pelo meu é melhor. Ele falou, não. Eu, pô, vou pra esse caminho. Eu falo, não, eu quero só atender quem não tem. Pô, é mais fácil, o cara que não tem é melhor, eu vou lá, vou explicar. Por que eu vou tentar convencer o cara a sair da onde que ele já tem? Então, o mecanismo. Ou uma outra situação legal com vendas também, que eu trabalho há bastante tempo, que até ajuda, de repente, quem está assistindo, por exemplo, assim, esse sinal de compra, né? O que acontece muitas vezes na negociação, seja qual for, o cara dá vários sinais de compra. Tu apresenta o teu produto, sua palestra, seja o que for, o cara fala, pô, gostei e tal. Aí tu fala, mas... Aí tu começa a querer falar. Em vez de você finalizar a tua venda, tu acaba perdendo, porque tu fala uma coisa que vai gerar uma confusão. Então, na hora que você estiver falando qualquer negócio com a pessoa dê uma mensagem. Pô, gostei, é bonito, é legal. Pô, legal, ó, os documentos necessários são esses. Pô, qual dia fica melhor o pagamento e tal. Então você vai pro fechamento melhor. Eu vi muitas vezes também a mundo de vendas aí nas lojas e tal. O cara com a venda em mãos, aí o cara começou a querer falar muito. O cara falou, pô, mas tem isso? Pô, mas aí não, tem que falar que eu não sabia e tal. E aí acabou perdendo a venda. Então, foi enfeitar, jogou um glitter. Deu sinal de venda, fecha a venda. Felipe, tem uma... você falou agora sobre essa questão da rede social, das métricas, né? E eu fiz um teste, cara. Porque assim, eu era cabeça dura. A gente tava conversando aqui no off, né? Eu sempre falo isso porque, cara, pessoal, sigam esse exemplo. Não vá para a rede social, dá resultado, comece com o que você tem da maneira mais simples, que você vai aprimorando, como tudo na vida, a gente começa cru e vai ali, vai estudando, vai pegando a manha, vai vendo, observando os modelos, vai comparando, como o Felipe tá falando aqui, você vai comparando uma coisa com a outra, pô, isso aqui deu certo, dá para me colocar isso aqui junto com isso aqui que também deu certo nesse, você vai montando até você chegar num... Não existe um modelo ideal, existe, Felipe? Modelo ideal? É aquele que vende, né? Modelo ideal. É o que funciona para cada um. Funciona para cada um. Então o que acontece? E aí acontece, quem me motivou muito, o Contra Maré me ajudou em muitas coisas, né? Criação da marca e começar a botar a cara na rede social. E eu era muito adverso a isso. Eu achava que era, essa é bobeira, os caras querem chamar atenção, é blogueirinho e tal. Essas paradas de idiota mesmo. Clássico. É idiota. E hoje eu sou defensor da rede social, para você ver como, né, eu tenho total humildade para reconhecer que eu estava muito errado, né? Ainda bem que eu tive tempo de voltar atrás. A gente fica lendo hoje os pesquisadores, o pessoal que analisa os dados e fala que até 27 pessoas que não tiver na rede social está praticamente com o negócio extinto. Porque ou você aparece ou você desaparece de vez, né? Então a rede social está aí, já é comprovado. E aí, falando sobre as métricas, o que acontece? Eu fiz uma campanha uma vez de teste, né? Eu fiz uns vídeos e tal, e aí comecei a testar. E aí eu fiz uma de reconhecimento no Instagram mesmo ali, de reconhecimento, peguei R$30. Fiz aquela de R$6, 5 dias. Sim. Cara, que nem, o meu nicho é contabilidade, né? E difícil conectar com contabilidade. Eu vou conectar com quem? Com quem precisa de contador, né? Quem já tem contador nem olha para isso, porque o empresário, a verdade é essa. Ele confia no contador, ele deixa a empresa na mão do cara, ele não vai ficar pensando muito naquilo. Ele vai precisar de feedbacks para poder tomar decisão. Sim. Pelo menos é assim que eu acredito, é assim que eu trabalho. Tem aqueles também que gostam só de entregar guias. E tem gente que só precisa pagar guia. Enfim, vai de empresário para empresário. Mas aí eu comecei a ver o seguinte, eu falei, que nem eu não tenho uma quantidade de seguidores altas, mas a conversão, eu fiz R$30, eu fechei 4 clientes com R$30. Então, no caso, eu percebi o seguinte, quem me procura no direct, por exemplo, ou, por exemplo, vai para o meu link da bio, para ir para o meu Google Meu Negócio, para poder ver como é que é o meu escritório, onde é que fica e tudo mais, esse cara, ele já está, como ele falou, ele já está com pé para conversar comigo, para ter interesse no meu trabalho, no mínimo. Sim. No mínimo, ter interesse no meu trabalho. E eu comecei a estudar sobre as métricas, cara, para poder chegar num vídeo que atendesse melhor e que chamasse mais a atenção. É claro que assim, não tenho a copy, né? Eu falo dos assuntos contábeis do dia a dia, né? E tento conectar com as pessoas MEI, Simples Nacional, que é o pessoal que é mais aqui da nossa região.
Mas eu achei fabulosa essa tua fala das métricas, dessa análise, porque eu me reportei a estar estudando mesmo, de pegar ali, o Instagram tá olhando, os 3 segundos e tal. Eu falei, pô, esse vídeo aqui, o pessoal ficou mais, reteu mais, né? A atenção da galera. Aí caiu aqui, aí eu vejo o outro, pô, esse aqui foi uma bosta no começo, o pessoal ficou mais no final, enfim. E é legal essa análise. E igual o Ney falou, o empreendedor não precisa saber de tudo, mas ele precisa ter noção de muita coisa. Até para poder conversar, por exemplo, eu quero contratar a agência do Barcelos. Mas eu preciso conversar com ele sobre isso. O que eu quero? Até para eu saber falar para você o que eu quero, onde eu quero chegar, eu tenho que entender o meu negócio o minimamente possível. Não é só montar o negócio, né? No podcast passado, a gente conversou com o Anderson da Mafit, e a gente falou que tem muito empresário que gosta daquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar, a vida leva eu. Abre e vê o que vai dar. Não tem um planejamento, não procura, por exemplo, pessoas que organizam, gestão não existe, tá caindo dinheiro, aí entra aquela questão, cai o dinheiro, faturamento, até bom faturamento, mas o cara gasta, mistura a pessoa física, a pessoa jurídica, enfim. E para ajustar um cara desse, é possível ajustar um cara desse? Assim, porque assim, ele vem de... Eu tenho clientes assim que são extremamente difíceis de a gente poder, por exemplo, conversar com eles sobre básico. Cara, pelo amor de Deus, separa a pessoa física da pessoa jurídica, mano. Tira o teu prolabore. Tu tem que viver do teu prolabore, a tua empresa tem que ter o dinheiro dela, sabe? Tipo isso. E o pessoal vai comer pizza, cartão corporativo lá, PJ, tudo aí. E agora o governo tá pegando, né? O pessoal tá começando a sentir medo. Eu tô começando a ter procura do pessoal e o pessoal tá começando a olhar para essa questão dos impostos. E o mais triste é o seguinte, precisa mexer no bolso para o cara poder começar a entender que ele tinha que fazer aquilo desde o começo. Né? Essa gestão de tráfego, essa questão que nem tenta na rede social, o cara tem que saber minimamente assim, o cara precisa ter um entendimento mínimo ou buscar sobre métricas para poder tomar essa decisão, ou até para criar alguma coisa, você sugere que tenha ou não, o cara cria, deixa quieto e faz igual as empresas, deixa a vida me levar. Falando de dono de empresa, a gente vai ter 2 donos. Sim. O que quebra e o que continua crescendo. E o que continua crescendo, exatamente. Aí cada um decide qual. É o caminho que vai tomar, né? O caminho que vai tomar. Se você decide ter um negócio, você minimamente tem que entender das possibilidades do que o mercado traz. É isso aí. O seu concorrente está botando um monte de dinheiro em tráfego e está trazendo mais clientes. Na hora que tu botar R$6, você vai aparecer. Vai aparecer quanto? Muito menos que ele. Sim, com certeza. Se você não sabe analisar o quanto de resultado esses R$6 está trazendo, sim, você que está deixando de botar dinheiro no bolso. Não é o teu concorrente. E vice-versa. Você está colocando R$100 de tráfego no dia. Aí você acredita que a conta no final está fechando. Só que aí no meio do caminho você está queimando R$1.500. Porque você acha que a conta no final está fechando. Então, ou você vai ser o dono da empresa que quebra, ou você vai ser o dono da empresa que cresce. Aí a escolha sobre estudar ou não é sempre do dono da empresa. Eu parto da premissa de que, levando em consideração a pergunta que você trouxe, dá para salvar esse cara? Eu parto da premissa de que o aprendiz, a mensagem só chega para o aprendiz na hora que ele tá pronto. Sim. Então, se eu falar, eu posso explicar da melhor forma possível, eu posso usar cópia à vontade. Se essa pessoa não estiver pronta, a minha mensagem não vai chegar para ele. Ele vai ouvir, vai ter todos os argumentos. Vai continuar ignorando. Ele vai continuar ignorando a mensagem. No 1 a 1 é diferente, porque aí eu consigo entender no que você acredita para poder usar argumentos alinhados com o que você acredita. Agora, quando eu falo de uma comunicação mais ampla, eu tenho que pensar na copy de acordo com o que vai conectar com o máximo de número de pessoas para que eu pague o mais barato possível. Então, sim, o empreendedor começou a crescer o negócio ou está criando um negócio agora, ele tem que ter pelo menos as premissas básicas. Tudo? Não, aí primeiro tem que entender de vendas e de deixar o produto dele redondo. Aí depois ele começa a ter que olhar para outras estratégias, principalmente de tráfego, porque é a forma mais inteligente dele alcançar as pessoas que têm potencial de comprar dele. Bota R$6, você encontra mais pessoas semelhantes à pessoa que quer contratar de ti, é muito mais fácil do que eu produzir 100 vídeos e posso não alcançar ninguém. Mas aí tem uma parada muito louca, Rodrigo.
Por quê, mano? E aí eu acho que é uma coisa meio que universal. Lógico, pra quem trabalha é mais leve, porque a galera trabalha com isso, já tem um entendimento, tem vários cases e tal. Mas aí eu vou me colocar como empreendedor coletivo, Felipe. Sim. O que acontece? O cara fala assim, você fala do tráfego pago. Aí tu fala assim, pô, eu acho que vamos colocar 20 reais, por exemplo. Aí o cara faz as contas, 20 reais, 600 conto por mês. O cara falou, rapaz, é dinheiro demais, pô. 600 conto por mês. Aí vai falar com o outro, o cara fala, não, pô, vamos colocar 50 conto. Pô, tá maluco? 50 reais de tráfego pago, 1,5 conto por mês de tráfego pago é muito caro. Mas aí é muito louco essa parada, que é um bloqueio emocional. Porque vamos partir pelo princípio lógico da situação. Mano, não existe o caro e o barato. Existe o quanto aquilo tá te dando de retorno. Mano, se você coloca 2 mil reais e aquilo tá te trazendo 4 mil, lógico, você vai ter, de acordo com o seu mecanismo ali do seu projeto, pô, tá te sobrando 1.500 de lucro, pô, não é caro, né? Mas a gente tem essa, é uma coisa assim, psicológica mesmo, que o empreendedor, eu falo com várias pessoas, principalmente o tráfego pago, e é a questão que o Napoleão Hill diz que é muito forte, que é a gente vencer nossos medos. Mano, o tráfego pago, eu vejo que está muito ligado a essa parada do Napoleão fala, mano, você vencer seus medos. Porque assim, é muito louco. Eu falo para vários amigos meus que tem uma receita legal, eu falo, pô, coloca 6 mangos aí pra brincar. Pô, caramba, não, isso não der certo. Pô, mano, 6 mangos, o cara vai lá ali, compra Coca-Cola, compra a coxinha, gasta 20 conto e várias besteiras, 6 reais pra testar. Aí tu vê como que é um senso, uma parada psicológica mesmo que trava as pessoas, né? O tráfego pago é muito louco, porque, mano, e assim, é uma coisa que nós fomos da palestra do Pablo Marçal e ele falou mesmo, né, mano? Ele falou, mano, é igual tu falou, assim, é igual, por exemplo, eu vou falar, e eu não gosto de puxar saco de ninguém porque o cara é bom mesmo. É igual o Rodrigão, mano, o cara é muito bom. Ele é muito bom, só que é o seguinte, é igual eu falei, o vídeo hoje que nós temos tem uma escala muito menor. Pode fazer o vídeo lá melhor que seja, mas o algoritmo vai te travar porque ele quer o tráfego pago que tu coloca dinheiro. Igual eu falo, pô, o Rodrigo aparece hoje para 100 pessoas, é 100 chances de vender. Você joga um tráfego pago para ele aparecer para 1.000 pessoas, é 1.000 chances de ele vender. Então, assim, é algo incrível mesmo que eu acho que todos nós, como empreendedores, devemos vencer esse medo que nós temos, né? Que sim é possível, faz testes. Eu vou até falar outra coisa que é legal, Felipe. Eu sou um cara que eu gosto de testar, mano. Eu não gosto assim... É lógico, eu ouço que as pessoas falam, mas eu falo, mano, qual é a minha experiência? Eu quero ver a minha experiência. Outdoor. Mano, falava com um... Mano, é ruim. O outro falava, é bom. O outro é ruim, é bom. Eu falei, mano, sabe uma coisa? Eu vou colocar porque eu vou ter a minha experiência, eu vou falar pra galera, é bom, é ruim. Coloquei na saída, na entrada de São Vicente, o outdoor lá, pacto de proteção, QR Code, cotação e tal. Ficou lindo e maravilhoso. Coloquei. Tem 5 meses. Sabe quantas vendas que me gerou? 10. 0. Tá ligado? Então, falar, hoje eu posso te falar que é a experiência que eu tive, né? Mas o que os outros falam, mano, eu coloquei, não gerou nenhuma venda. Pô, fiz um tráfego pago lá, igual eu falei de colocar 10 mangos por dia, pô, me gerou venda muitas vezes em 2, 3 dias. Quanto que você investiu pra deixar 5 meses? Foi 5 vezes 3, R$1.500. R$1.500? Quanto custou o outdoor? No total. No total deu 2.500, já considerando a que era o outdoor menor, etc. não era o grandão, era o menor, né? Quantos carros passam por dia nesse lugar? Pô, milhões ali, né? Milhares de carros, né? Quanto que 1.500 daria no tráfego? Mas aí a gente começa a fazer comparativo de tráfego. Então o cara que está no carro vai passar, você com R$1.500 não vai conseguir alcançar a mesma quantidade de pessoas que em 5 meses passando o carro ali. Porém, qual é a atenção dessa pessoa? A conversão. Ela é menor, mas aí onde está um ponto. Muito provavelmente não gerou nenhuma venda porque errou na copy. Se você coloca uma imagem do carro sendo roubado e sendo levado, você prende a atenção do cara que está passando, ele vai olhar de imediato. Aí o que está o texto ali... Então, no caso, Felipe, não é só... Abriu já uma outra discussão aí legal. É o seguinte, não é só o investimento financeiro de você colocar lá sem ter intencionalidade, né, no caso, né, na venda, no caso, que você falou... Cara, pensa, eu tô pensando o seguinte, tô com o meu fusquinha lá, pá. Passando ali, tá amarelão, bonitão. Cara, quantas pessoas vão parar pra olhar o outdoor e ler assim? Só se tiver o sinal vermelho, onde tu colocou ali. Agora, se tiver uma situação ali, uma foto, alguma coisa, uma imagem, que já dá aquele impacto, o cara já no mínimo já vai passar aqui, né? Na próxima vez que ele passar, ele vai querer ler. Porque é porque a imagem chamou a atenção e aí o texto vai dar aquele impacto.
Só colocar por colocar, talvez, como ele falou, a cópia talvez fosse o diferencial, e aí a imagem também. Eu tenho uma sensação, assim, pode ser que eu esteja enganado, assim, é que eu, de fato, assim, o povo brasileiro, de forma comum, tem preguiça de ler, né? Assim, tem uma preguiça de ler, assim. E eu vejo que no carro, por exemplo, você tá no carro indo pro trampo, mano, tu tá absorvido em muitas emoções ali e tal, muitas distrações. Não sei, eu acho que quando muitas vezes a pessoa tá no celular ali, ela tá, né, igual tá no ônibus, a pessoa coloca o fone e tá ali olhando, tá. Eu acho que ela tá muito mais concentrada na informação que ela tá vendo, assim. Essa, pelo menos, é a minha opinião. E assim, de fato, por exemplo, quase a mesma imagem que foi feita lá, no tráfego pago gerou, né, muito resultado, assim. É lógico que no contexto de marketing geral, a gente, é assim, é porque também a gente tem que entender um outro conceito, né? É lógico que são diferentes as situações. Quando a pessoa tem uma empresa grande, que ela tem um recurso para o marketing, tudo certinho e tal, é lógico, o banner vai fazer sentido, vai várias situações. Estou falando assim no caso do pequeno empreendedor, né? Sim. Porque muitas vezes o pequeno empreendedor, o cara tem exemplo, sei lá, R$300 no mês para investir no marketing, né? Aí eu acho que para esse pequeno empreendedor, eu acredito pela experiência que eu tive, que de fato o tráfego pago ele vai conseguir atrair mais. Pelo menos foi o resultado que eu tive também, né? Particular, assim, minha experiência comprova que eu consegui mais através do tráfego pago, assim. O tráfego pago, ele é um tiro de sniper. Você tem a possibilidade de conseguir configurar com mais precisão quem você quer atingir. Você coloca um outdoor no metrô de São Paulo, vai passar milhões de pessoas todos os dias. Mas que tipo de pessoa que vai passar ali? Que tipo de atenção ela tem? Então o tráfego pago, ele vem e dá uma possibilidade mais refinada de alcançar o público que você quer. Então, ele é muito mais inteligente nesse ponto. Por isso que é importante sempre fazer uma análise de marca para marca, de negócio para negócio, onde que a sua marca tem que estar inserida. Porque às vezes faz sentido a sua marca estar patrocinando a próxima camiseta do Santos, por exemplo. Sim. O público que vai dar atenção compraria, aí tem que analisar caso a caso. É melhor estar na rede social? Quando a gente fala de um plano de marketing, a gente não pode ser considerado só um único canal. A gente precisa considerar mais canais. Aí depende, obviamente, do potencial de investimento de cada empresa. Se tem só R$300 de colocar no mês, aí obviamente que eu vou focar numa campanha de consideração de marca, igual você fez. Sim. Uma campanha já direcionada para o público. Mas se eu tenho 1 milhão, eu posso colocar um patrocínio para aparecer no BBB, por exemplo. Se o meu público vai estar assistindo, sim. Vai ter atenção? Vai. A minha quantidade de pessoas, naquele horário. Exato. Qual o potencial de dar ROI, retorno desse investimento? Eu faço todos os cálculos, mídia por mídia, canal por canal, público por público, para poder decidir qual é a ação de marca que vai ser feita. Se eu tenho 10 mil para queimar, a empresa tem que ter dinheiro para queimar. Eu não vou trabalhar para queimar o dinheiro. Eu vou trabalhar para... Essa é a estratégia que tem maior potencial, mas a empresa tem que ter dinheiro para queimar. Se a empresa não tem R$300 para queimar no tráfego R$600 mil, tem que começar a considerar voltar para o CLT. Felipe, não, agora vamos para outra parte polêmica agora. Vamos para outra parte polêmica, que essa foi da hora. Essa agora foi bacana. Outro paradigma que os empreendedores têm. Como se acredita que não, estou ganhando pouco, eu sou pequenininho ainda, tal, não tenho tanto dinheiro, então eu não tenho que ter uma verba estipulada para marketing. Porque na cabeça, muitas vezes, do empreendedor, aquilo ali é o dinheiro jogado fora, né? Ele não considera essa... O que você acha, mesmo que a pessoa esteja iniciando ali na sua empresa, isso é legal até falar assim hoje na sua experiência como empresa de marketing, qual seria uma porcentagem legal daquilo que a pessoa tem, que ela ganha ali de lucro, que ela poderia estar reinvestindo no marketing? Você poderia nos orientar nesses? Porque tem muita gente que tem seu negócio, está até bombando, escalando, mas fala, não, jogar no marketing eu não jogo e tal, porque tem essa crença aí na limitante que está jogando dinheiro fora. Pensando assim, legal, Felipe, né? O pessoal que está começando, que tem pequeno empreendedor mesmo, assim, MEI aí, o cara que O MEI, O cara que tá no start, mas tem projeção de crescimento, vamos dizer assim. Como é loja de roupa, um açaí. Isso, como é que o cara poderia, de repente, tá tendo essa visão aí de futuro, ou usando, por exemplo, o marketing aí, como ele poderia fazer, quanto ele poderia, de porcentagem para poder estar investindo. Ele tem que pensar no quê? Se a gente pensar numa empresa que está começando, numa empresa pequena, que ainda não tem tantos clientes, não tem tanta rotatividade de caixa, a gente ainda precisa analisar
a margem de lucro desse negócio. Sim. Porque vai ter empresa que vai operar com margem de lucro de 10%, vai ter empresa que vai operar com margem de lucro de 50%. Caso a caso, mas para começar, pelo menos 5%. Tem que considerar ali, porque tem que se tornar o padrão do negócio. Não é o se... Tem que ser o padrão do negócio. Mesmo que eu não vá colocar em tráfego pago, mesmo que eu não vá colocar um outdoor, eu tenho que estar pensando nesses 5% no marketing. Marketing não é só estar na rede social. Marketing está muitas vezes em colocar um bilhetinho extra impresso que eu vou pagar 30 centavos no bilhetinho com uma sacola diferente para te entregar a peça de roupa que você comprou de mim. Sim. Então isso é custo operacional de marketing. É 2%, 3% da minha operação? Não importa. Mas o quanto que eu estou fazendo com que a minha marca seja mais conhecida e gere mais atenção do meu público-alvo. Porque se eu te entrego uma peça de roupa, vendo uma camiseta, eu te entrego numa sacolinha preta, você vai ter uma experiência. Agora, se eu entrego numa sacola estilizada, às vezes você já quer tirar uma foto, aí outras pessoas já vão ver a minha marca. Então, eu não paguei no tráfego pago. Eu investi na sacola. Eu paguei, às vezes, 20 centavos a mais naquela sacola. Mas esses 20 centavos alcançou todos os teus seguidores. Eu posso dar o azar de você só ter 200 seguidores, como eu posso dar a sorte de você ter... 200 mil. Entende? Então... tem que levar em consideração o marketing no ponto de contato com o cliente. A forma como eu respondo ao meu cliente é marketing, a forma como eu apresento o meu material é marketing, a forma como eu entrego o produto é marketing, a forma como eu me posiciono na internet é marketing. Então, até no Zap também, né? Exato. Até a conversa no Zap é marketing também. a tua foto no WhatsApp na hora de vender é marketing pessoal. Ô Felipe, caramba, Da hora esse papo demais, é legal, porque pô, é uma crença, eu não sei se você ouve muito essas histórias, mas assim, a gente, pô, igual a gente lida direto ali com os empreendedores e tal, é um senso comum de não investir em marketing, assim, né, é um conceito comum ali. Eu não diria nem que não é investir, né? Eu diria que acaba que o peso do marketing fica sempre pra, tipo assim, por último, vamos dizer assim, vai. O cara se preocupa com tudo, mas, por exemplo, o cara não se preocupa, vai com a foto de perfil. É besteira. Sim. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Eu também. Então, assim, não vou ser aqui a hipócrita, né? Eu já fiz isso. Então, também. falo por experiência porque eu já tive nessa fase de achar que isso era baboseira. Rede social era baboseira. Tudo isso era besteira. Então, assim, vou investir pra quê? Eu vou investir sei lá, fazer outra coisa. Mas isso aí não é investimento, isso aí é perca de tempo. Já tive essa idiotice, né? Essa idiotice. Sim. E eu tava prejudicando, eu tava sabotando meu próprio negócio. A verdade é essa. Aí a gente volta na questão de copy. Quando você passou o banner por 5 meses pra galera, a gente tem 5 camadas de consciência do meu público. O Eugênio Schwartz fala no livro dele. Então, a galera que tá procurando já por segurança veicular é a camada mais consciente da consciente. Você tem que ir trabalhando as camadas menos conscientes, porque quando a gente fala de venda, é a fruta da árvore. Sim. Tem as frutas que já estão no chão, você já pega, e tem as frutas mais baixas e tem as frutas mais altas. As frutas mais altas, ela não está procurando por segurança veicular. Então, a sua comunicação tem que ser diferente. Aí, quando a gente vai falar com um empreendedor, com um empresário que enxerga marketing como custo, não como investimento, eu não posso usar a comunicação com ele a mesma que eu utilizo com um cliente que hoje eu trabalho com altos volumes de investimento de tráfego. Altíssimos. Às vezes o cliente ele entra e fala, tenho 10 mil para queimar nesse lançamento. Pode não dar nada de resultado e ele já entra para queimar 10 mil. Ele já não tá nem aí pro resultado. Ele vai coletar dados e vai melhorar pro próximo, aí ele já vai colocar 20 mil e aí o resultado vem depois. Já entra na cultura que você falou, né? No caso que o cara já coloca esse volume de dinheiro já como se fosse... tem que estar lá, independentemente do que vai rolar, tem que ter. Exato. Legal. E aí, quando eu falo com alguém que não quer colocar 10 reais no dia, eu tenho que dar na canela dele. Falar assim, é por isso que tu tem que quebrar mesmo. Porque é esse tipo de comunicação que ele vai entender. Ele não vai entender assim, pô, como assim, pô? Se você investe em marketing, vai te dar o retorno aqui. Ele não vai entender, porque não tá no campo de comunicação dele no dia a dia. Eu vou olhar pra ele e falar... O choque, né? Exato, eu vou lá falar pra ele assim, pô, vai como quebrar, assim, pô? Eu te achava tão inteligente, tu não... Aí ele vai falar, caraca, eu sou burro por não investir em marketing, porque... Que isso, meu irmão, olha... Eu toco no âmago dele. Ele vai falar, como assim? Dor, né? Tu vai eu te achava um homem tão corajoso, agora tá com medo de colocar 10 reais no tráfego, tua empresa não faz 300 reais de lucro extra no mês. Tá com medinho? Me fala que esse cara não vai investir agora.
O cara vai. Ele vai te dar, no mínimo, um pouco mais de atenção. Até por orgulho, né? Pra mexer com o brilho do cara, por falar um negócio. E depois tem que quebrar mesmo, cara. Tá fraco demais. Ô, Felipe, não, e tem uma outra coisa que é muito louca também. Muitos empresários, isso não vai uma regra 100%, mas acredito que seja uma grande maioria. Muitas pessoas falam assim, não, pô, minha barbearia, por exemplo, o cara é top lá, não, mas eu corto pra caramba aqui, eu sou o cara e tal. Ele acreditando por ele ser melhor, ele vai vender. Porém, se você vai fazer uma análise, mano, não é o produto melhor que se vende. É o produto que é mais visto, né? Mais divulgado, né? Então, no meu segmento, por exemplo, tem umas empresas aí que é top, rica pra caramba. O cara joga lá, o cara tá em tudo que é lugar. Mano, o cara tá vendendo pra caramba. É a melhor, não é, mano. Só que o cara compra porque, pô, viu o influencer tal lá com ele, viu com outro influencer e tal. E a pessoa, ela para nesse raciocínio, entendeu? Porque, de repente, um jogador tá vestindo a camisa, pô, não vou comprar. E é muito louco. E aí, essa perspectiva, realmente não adianta você ser bom, né? E tem uma frase, não adianta você ser bom, você precisa parecer ser bom. Seu produto não adianta, eu sou bom pra caramba, meu produto é bom, mano. Mas se você comunica esse teu produto bom pra 10 pessoas, não adianta nada. O teu concorrente tá jogando pra 1 milhão de pessoas, já não adianta nada você ser bom, né? Só demonstra que essa empresa tá bem alinhada, né? Ela tá bem alinhada. O processo dela, a visão onde ela quer chegar, tá bem alinhada. Tá bem alinhada. Não é que ela é melhor, tem o melhor produto. Mas o alinhamento dela tá perfeito. Ela quer atingir, igual você falou, o sniper. Ela quer pegar aquele cara, ela vai pegar, pô. É isso, tá alinhada. É isso. Exato. Por exemplo, eu e você, 2 carecas. Você faz diferença você sair lá com a cabeça careca ou com a cabeça careca? Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Mas aí faz diferença você sair com a cabeça raspada ou com a cabeça raspada com 2 cortes? Não, cabeça raspada. Eu quero estar assim. raspado. Faz diferença sair com a cabeça raspada, faz diferença sair com a cabeça raspada e toda higienizada, com massagem, etc. Se tiver uma massagem é melhorzinho. Aí a gente já começa a trabalhar a experiência do usuário, só que no final o que importa é a cabeça estar raspada. É a cabeça raspada. Então, se as empresas, tem 10 empresas do mesmo segmento, todas cumprem minimamente a sua função, vai se destacar quem falar melhor do próprio produto. Eu não estou quebrando um mercado de, por exemplo, todas as empresas de segurança veicular cobram no mínimo R$200 de parcela. Aí a tua tem um processo de entrega de operação e de tecnologia que é R$20. Aí eu quebrei o mercado. Aí eu não importo o meu marketing. Não tem jeito. O cara que tem... Eu troquei a minha segurança veicular, pagava R$200, eu diminui para 20. É só lembrar a época da NET, da Claro... Quanto não foi? Pô. Você descobriu, a Sky tá com 60 canais e agora já junto com a internet eu troquei da net de R$300 a mensalidade. Pô, era uma facada naquela época. Agora eu tô pagando 120 e ainda vem o canal Combate. Então, já era, o cara vai trocar. Então, são mudanças fortes no cenário. Nem precisei falar fazer outdoor nem nada. Aí o impacto é direto, aí não tem muito. Aí não é só... Não, porque ele raspa com a Gillette Mach 3 Turbo e a minha cabeça fica... Mano, vai ficar brilhando igual, velho. Se eu raspar no banho, vai brilhar igual. Mas a questão é... Se o meu produto for quebrar o mercado porque eu sou realmente muito superior, aí o marketing, ele só entra pra fazer o... só cerejinha. Só cerejinha do bolo. Mas se tu tá na média, teu marketing tem que ser impressionante. Pra você aparecer mais vezes e demonstrar mais qualidade. Tem até um case de cerveja... Todas as cervejas, eu não vou lembrar qual foi a marca que usou, que ano foi. Todas as marcas de cerveja passavam por um processo de filtragem dupla ou tripla. Aí essa marca, ela começou a colocar no marketing. Filtragem dupla. Todas faziam, mas ela foi a primeira a falar. Ela começou a disparar nas vendas. Só pra dizer que é mais pura, mais leve, mais não sei o que, eu tô ligado. Exato. Caramba, mais top. Felipe, aí fala um pouquinho agora da sua empresa, você já falou, como que a pessoa encontra a sua empresa, qual o Instagram, vocês atendem também de forma presencial ou só online? Fala um pouquinho mais aí pra galera que queira encontrar vocês aí, fazer uma parceria. Hoje a gente faz qualquer negócio se tornar top 1 do mercado. É pra lá que a gente leva. Quer se tornar top 1 no mercado, mas aí tem que querer. Se não quiser se tornar top 1 no mercado, não tem problema, mas quer aumentar a quantidade de leads, quantidade de pessoas comprando, aumentar a margem de lucro, trabalhar melhor a sua esteira de produto para conseguir atender soluções e problemas diferentes no mercado, a gente ajuda com todo esse processo, com marketing completo. O que você precisar, a gente vai te entregar essa solução para que você
entenda sobre marketing, mas não precise se preocupar com o marketing acontecendo. Pode encontrar a gente no @mentoralab, mentoralab.com.br, pode encontrar pelo perfil da minha sócia, eu sou Sabrina Nascimento, ou pelo meu perfil Barcelos de Cristo. Qualquer um de nós vai entregar o máximo de excelência que cada negócio merece, cada negócio exige. Se não for o momento do negócio de realmente crescer nessa velocidade, a gente vai entregar uma solução necessária, às vezes uma mentoria, uma consultoria, ou indicar para algum parceiro que consiga atender algum segmento que a gente prefere não entrar. O atendimento é nível Brasil? Como que é só regional? Nível mundial. A gente tem cliente no mundo inteiro. Legal demais. De bola. E solução vai ter. Solução vai ter. Se a gente não tiver a solução, a gente ou vai ter as perguntas para poder fazer encontrar a solução, ou vai encaminhar para alguém que tenha a solução. Top, show de cara, bola. Eu conversaria com o Felipe aqui, cara. Sei lá, mano. Aí, dava pra falar até amanhã, dá não? Você é louco. Felipe, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo e agora chegou a hora da nossa pergunta. Lá vem. Cara, a pergunta é a seguinte. Sabe aquele filme De Volta para o Futuro? Assistiu, né? Então vamos supor que você tá nessa situação. Você é o... Como é que é? O McFly, né? Você pudesse voltar lá no passado, hoje, e você pudesse pegar lá o seu início, que conselho você daria para você do passado? O seu eu do presente daria para o seu eu do passado lá no início, quando você falou, não, é aqui que eu vou. Conselho que você daria? Pergunta difícil. Eu falaria: faça o seu melhor e ainda vai ser pouco. A sua zona de desconforto ainda está confortável. Faça 10 vezes mais do que você está fazendo porque você consegue mais. Caraca. É isso. É isso, mano. É isso. E tem pessoas que ainda conseguem olhar pra baixo em vez de olhar pra cima, né? É fogo. Elisão. Pô, eu gostei bastante, hein? Foi bem... Trocamos várias ideias. Ele começou... Provocamos o Felipe. Você é maluco. Ele passou muita informação relevante. O cara deu com aula de marketing aqui, certeza tirou muita gente da zona do conforto, né? Fez a gente quebrar algumas crenças limitantes. Então é sobre isso. Acho que o papo é você se colocar ali naquele ritmo mesmo que você, quero aprender, quero discutir, eu quero aprender, estou disposto à mudança, quero ouvir o lado das pessoas, né? E, é muito legal, eu vi a história a gente já acompanha ele na internet, faz um trabalho incrível, está ajudando muitas pessoas. Só continue, Barcelos, é muito legal. E vem me ajudando pra caramba. Eu já tava com o intuito dessa questão mesmo de estudar bastante, na hora que eu li lá, falar pra todos aí, na hora que eu li lá que os milionários lê 60 livros por ano, né? Aquilo ali mexeu comigo demais, né, Felipe? Eu falei assim, mas é uma questão lógica, mano. Se eu quero melhorar, é esse caminho, eu tenho que seguir os caras. Se os caras lêem 60, eu não vou conseguir ler 60 esse ano, mas eu tenho que aumentar. Se eu tô lendo 0, eu tenho que ler 1. Se eu tô lendo 1, eu tenho que ler 2, 3, e assim. E graças a Deus, até da ajuda também, da sua motivação também, eu tô hoje completando aí 12 livros esse ano, eu tô felizão, mano. Então, obrigado aí. E é isso, Parabenizo pelo seu trabalho, pela sua empresa, pelos parceiros também que estão aqui hoje, o Wilson, a Sabrina, e a gente espera se conectar bastante aí em 2026, que vocês possam estar conosco. É um grande prazer vocês estarem aqui sempre conosco, aceitando os convites, Sim. né? Marcelo, se eu posso falar assim da tua história, com uma palavra, se eu resolver com uma palavra, eu diria que seria intencionalidade. Acho que a tua história passa desde o início dela, a questão da intencionalidade, de você sempre ter um foco em alguma coisa e de fazer sempre algo pensando num fim para o crescimento, algo do tipo. Sim, se teve o aprendizado que eu tive hoje, conversando contigo e ouvindo você falar um pouco sobre você, é sobre isso, a intencionalidade. Acho que toda a tua história e o teu trabalho em si, eu acho que ele gira em torno disso.
de ser intencional, de ter... Qual é o seu objetivo, sabe? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Tu bate muito nessa tecla do objetivo. Então eu curti demais, eu tô extremamente agradecido. Eu queria ter muito participado da palestra, o Rafa já disponibilizou e tudo mais, mas eu tive o prazer de conversar contigo pessoalmente, foi tão bacana quanto. Então obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e, cara, excepcional, incrível, incrível. Quando a gente não faz o nosso melhor, a gente permite que as outras pessoas que não estão tão bem intencionadas quanto a gente tomem as decisões do mundo. Então hoje poder estar aqui, ouvir mais sobre vocês, poder compartilhar um pouco do que eu sei, é a nossa possibilidade de facilitar um pouquinho mais o mundo para todo mundo, para as pessoas que estão ali todo dia na luta, todo dia interessado em fazer um pouquinho melhor para si, para sua família e para o nosso país, para o nosso planeta, porque tem muita gente boa e é importante que pessoas boas se conectem com pessoas boas. Então agradeço muito o convite de vocês, ficarem horas aqui conversando, foi muito bom. Então toda oportunidade que eu puder de ajudar, contem sempre comigo. Bacana. Contras. É isso, Anizão. Quer fazer seu bordão final? Eu vou fazer um bordão final, eles me deram a liberdade, que é uma coisa muito louca, por isso que eu falo, uma das vantagens de ser mais velho é porque a gente já viu muita coisa. Então eu já vi muita gente fazendo muita lambança, muita coisa errada e vi muita gente acertando. E tenho muita história para contar de resiliência, tá? Essas coisas são bacanas, ver que é possível a gente continuar na luta, aí, por mais difícil que sejam as situações. E eu, há 20 anos atrás, vou até olhar para a câmera, 20 anos atrás eu passava por um momento muito difícil, só quem teve, eu passava por uma crise de pânico e num determinado dia eu vim do trabalho, o coração disparou, cheguei em casa, não tinha ninguém, bateu o desespero, eu tinha certeza que ia morrer, fiquei muito mal, liguei para todo mundo, ninguém poderia vir naquele momento. E aí começou a bater um desespero, e aí eu vou correndo, a importância do livro, minha avó tinha um livro lá, eu lembrei que ela tinha me dado de presente, quando eu peguei o livro assim, caiu da minha mão, abriu assim o livro, aí quando eu olhei tava lá, confiemos em Jesus sempre, Ele costuma surpreender, Ele sempre está com as mãos estendidas, só falta você estender a sua. É sobre isso, protegidos. Uma excelente noite aí, que Deus abençoe a todos, continue acreditando. Amém. Que vai dar certo, já deu certo. Primeiro passo sempre é seu. E aí, o resto das coisas vão se encaixando. Contras. Boa noite, galera. Até a próxima. Boa noite aí. Valeu. Obrigado. Valeu.